Um homem grato não é coisa de pouca monta. Nós damos um enorme valor a um benefício antes de obtê-lo do que, propriamente dizendo, depois de obtê-lo. E aquele que acolhe um benefício com gratidão está pagando uma primeira parcela da sua dívida. O primeiro Fala FL é aberto com essa citação do Sêneca, porque eu estou de frente com alguém que mudou a minha vida e eu tenho uma eterna gratidão em vários aspectos, profissional, social, financeira e em muitas partes mentalmente. Eu não poderia abrir o primeiro programa sem que ele fosse o primeiro convidado, até porque os demais episódios daqui para frente terão um pouco dessa pessoa que está do outro lado da tela, porque eu, FL, também tenho um pouco do meu primeiro convidado carregando junto comigo. Ele é frio, sentimental, confrontador, birrento, marrento, arrogante, profundo, reflexivo, diferente, funcional. Ele é comentarista, jornalista, analista e, para finalizar essas palavras com o sufixo ista, ele também é noivo da Tayane. Estarei aqui frente a frente com Marcos Vinícius Silva Arboes, meu amigo, analista e narrador de futebol. Pô, cara, tô felizão com esse convite que você fez. Tô feliz pelo projeto que você tá iniciando. E é a primeira vez que eu sou entrevistado, que me chamam pra uma conversa, um episódio assim, dessa forma. E tô animado pro que a gente vai falar, tô animado pros outros episódios que vão vir. E como eu te disse, na época que eu te ajudei a abrir algumas portas, você merece isso, tá ligado? Você merece os espaços que você conquista, e os espaços que você vai conquistar, e aquilo que você tá construindo e vai construir daqui pra frente também. Começando sobre esse tema de gratidão e desenvolvendo um pouco isso, você já parou pra pensar no que é interferir na trajetória de alguém? Quando você escuta alguém te agradecendo alguma coisa dessa forma, o que é que isso significa? O que é que isso representa pra você? Cara, eu gosto muito do Fernando Diniz. Acho que quem me segue, o famoso quem me conhece sabe. E eu acho que isso une um pouco a gente também, né? O gosto que a gente tem pelas ideias do treinador. E uma das paradas que eu mais gosto nele é dele enxergar o futebol como uma ferramenta de você ajudar pessoas a melhorar de vida. Eu acredito muito nisso, tá ligado? E a gente não se conheceria, você não me admiraria antes da gente se conhecer se não fosse o futebol. E a gente não ia trocar uma ideia se não fosse o futebol, por mais que tenhamos muitas outras coisas em comum e legais pra conversar, interesses parecidos que não sejam futebol. Então eu entendo que nesse momento em que eu ajudo alguma pessoa de alguma maneira, seja você, como eu ajudei em outro momento, jogadores do futebol potiguar, por exemplo, que eu ajudo com o meu trabalho, eu tô devolvendo ao futebol muito do que ele me deu. O futebol me deu uma vida, o futebol me deu minha capacidade crítica, o futebol me deu uma visão de mundo e, acima de tudo, cara, o futebol me ajudou a criar uma identidade, que ela é muito forte. Hoje eu sou uma pessoa muito consciente de mim, sempre buscando evolução, mas eu sou muito consciente do que eu quero na vida, tá ligado? Do que eu quero comigo mesmo e do que eu quero a partir do futebol pra vida das outras pessoas. Então, eu sinto a gratidão vindo, tá ligado? Às vezes eu até não valorizo muito isso da minha parte, tá ligado? Eu poderia me valorizar um pouco mais nesse sentido, mas eu sinto essa gratidão vindo e eu fico feliz quando ela vem porque sei que meu propósito tá se realizando a partir das minhas atitudes, tá ligado? Eu quero entender justamente isso, de onde você vem, de onde é que vem Marcos Arboes. Tem uma ideia na sociologia, que ela é muito comentada perante muitos sociólogos, que é a ideia de que ninguém pensa o mundo de maneira isolada, que nós somos um reflexo direto do tipo de mundo que nos formou. Qual foi o tipo de mundo que formou o Marcos, que escreve textos longos dentro de redes sociais que buscam condensar o máximo possível as ideias, o Marcos que confronta, o Marcos que pergunta, o Marcos que questiona, o Marcos que parece nunca estar satisfeito com o que de fato está ali na frente? Cara, eu gostaria de ter essa resposta de forma mais precisa, de onde é que veio esse Marcos, tá ligado? Mas esse Marcos veio de uma mãe que criou 4 filhos homens sozinha. De uma mãe que perdeu o marido quando esse Marcos era criança e quando quase todos os filhos dela ainda eram crianças. Teve que tomar muitas decisões difíceis, como a de mudar de cidade, de sair de Teresina e vir aqui pra Natal, que é onde eu moro até hoje. E uma mãe que me ensinou a nunca baixar a cabeça pra ninguém. Minha mãe que me ensinou a não ser otário, tá ligado? Minha mãe que me ensinou a questionar as pessoas, a não aceitar o julgamento que as pessoas tinham sobre ela quando não era verdade, porque ela precisou lidar muito com isso. E eu acho que minha mãe queria ter me ensinado muitas coisas, e as coisas que ela mais me ensinou não são as que ela verbalizou. Essa parada ela não ficava verbalizando, eu aprendi vendo ela existindo no mundo. E eu sempre me incomodei muito quando eu sentia que as pessoas eram injustas. Inclusive eu me incomodava muito quando eu sentia que minha mãe era injusta. E talvez eu tenha aprendido isso com ela. Eu sempre tive essa questão, cara. Eu acho que isso aqui tá injusto dentro do meu julgamento, então eu vou tentar contrapor de alguma forma. E antes era na briga.
Foi como eu aprendi, tá ligado? Minha forma de sobrevivência era num atrito mais agressivo, de tipo, não de bater nas pessoas, mas eu brigava muito em escola, tá ligado? Brigava de discutir, de contestar professor, então uma discussão com o professor, eu criança, tá ligado? E geralmente isso é mal visto, é uma criança que ela tá sendo vista como subversiva, mas ao mesmo tempo eu era um menino que quando eu gostava do professor, ou da professora, ou da matéria, eu me esforçava muito. Eu aprendia a parada até com certa facilidade e buscava aprender mais. Mas eu sempre fui assim, cara. Na adolescência, eu acho que tem muita gente que conviveu comigo na adolescência, ali quando eu comecei a me engajar politicamente, principalmente. Tem muita gente que deve me achar insuportável, deve ter uma visão de mim de que eu sou um cara chato pra caramba, e provavelmente muita gente no futebol hoje me acha chato pra caramba, mas se eu não fosse um cara chato pra caramba, no sentido de ser subversivo, de questionar as paradas que eu tô vendo, tá ligado? De estimular meu próprio senso crítico a olhar pro mundo, ver que aquilo no mundo ali não tá legal, eu não seria eu. Vou dar um exemplo, né? Teve uma situação recente do Felipe Luiz falando do Vini Júnior, e aí ele emitiu uma nota, se desculpando. Uma boa parte das pessoas, e eu não tô julgando elas fazer isso, diz, não, beleza, é isso aí, o Felipe Luiz se retratou. Eu disse, não, se retratou o caramba. Ele falou uma parada numa entrevista coletiva, que é um tipo de canal com certo alcance, e emitiu uma nota depois se retratando, e ainda não sendo tão claro assim. Agora, que o Felipe Luiz falou em uma entrevista coletiva, até deixou claro que o Danilo foi quem corrigiu ele teve uma retratação que eu considerei mais justa. Então eu sou esse tipo de cara. Enquanto as pessoas estão tentando buscar uma apaziguação, eu não tô buscando apaziguar nada, eu tô buscando trocar ideia. E se for pra trocar ideia parecendo chato, arrogante, pessoa que se acha, que tem um ego inflado, que não desce no pedestal, várias coisas que já me taxaram aí ao longo da minha vida dentro do futebol, pô, não seria eu, mano, se não fosse pra fazer isso, tá ligado? Porque pra mim, o atrito, a crise, ela gera crescimento. Então se você tá aí, Fábio, falando uma parada que eu acho que tá errada, tá ligado? E eu disse, mano, você tá errado, eu vou lá dizer que você tá errado e vou mostrar por que você tá errado. Se isso te servir de alguma coisa, ótimo. Se não te serviu, pode servir de alguém que tá além da discussão. Porque você é uma pessoa influente. Eu já conversei sobre isso com o Simonetti, porque às vezes eu ia lá discordar dele, tá ligado? E poderia parecer gratuito. Mas dizer, ó, isso aqui pra mim você tá errado, eu vou lá respeitosamente, sem ir na esfera pessoal, dizer por que você tá errado. E não é que eu não vá, né? Tem vezes que eu vou, não sou santo, tá ligado? E não sou 100% coerente na minha própria moral. Mas eu vou lá dizer por que você tá errado. Eu vou dizer por que eu acho que você tá errado, e isso não é pessoal. E muitas vezes, quando você é um cara que discorda muito das pessoas, se tem alguém que tem muitas coisas, uma visão de mundo e de futebol muito diferente da sua, você vai acabar discordando muito dela e ela vai entender como se você estivesse numa manobra de perseguição. Sendo que eu fui uma pessoa perseguida, tá ligado? Por essa minha forma de ver futebol e às vezes de maneira até gratuita. Mas eu entendo que esse é o meu ser, tá ligado? Eu sou um cara, como você falou, de ficar questionando, mano. Eu questiono todo mundo. E eu questiono as pessoas que eu gosto também. Eu gosto muito mais de questionar quem eu não curto, porque eu vou ali argumentar e vou dissecar essa pessoa argumentando. Mas eu gosto de argumentar com quem eu gosto também, porque, por exemplo, às vezes a pessoa tá reproduzindo uma parada que eu acredito que não é benéfica pro futebol, tá ligado? Isso amigos meus. Já teve vezes que eu cheguei no teu privado e fiz uma crítica, tá ligado? Você sabe disso. Eu vou fazer uma crítica e vou dizer por que eu tô fazendo essa crítica com uma boa intenção. Mas nem todo mundo tá disposto a receber crítica. Receber crítica é chato. Eu acho que eu sou mais elogiado do que criticado hoje. Mas em algum momento eu já fui mais criticado do que elogiado. Então, pô, eu tô muito acostumado a apanhar dessa forma, do mesmo jeito que eu tô muito acostumado a bater. E que eu gosto de bater. Porque eu acho que quando eu tô batendo ali com contraponto e com argumento, eu vou levar a pessoa pras ideias, mano. E pras ideias não é pra pancadaria, tá ligado? Como na expressão. Pras ideias é levar pras ideias mesmo. Bora conversar sobre isso aqui. Outro dia eu tive uma discussão no Twitter sobre o Diniz com o Donan, em que o meu jeito de chegar, ele é muito incisivo, tá ligado? Eu sei que é. E eu sei que por eu ser mais incisivo vai chamar mais atenção. E é possível que o cara se ofenda. Tu se considera chato? Claro. Eu sou categoricamente chato, mano. Tipo assim, eu sou chato, mas eu sou muito legal. E quem tem a oportunidade de me conhecer acaba descobrindo que eu sou muito legal, tá ligado? Que eu tenho muito a acrescentar, que eu quero o bem das pessoas, tá ligado? Que eu trabalho em prol do futebol. Eu não preciso chegar aqui e me explicar pra alguém de tipo, olha, eu sou essa pessoa boa. Tá ligado o Big Brother? Não sei se você que tá vendo o Fábio assistir Big Brother, mas vou usar o exemplo da Ana Paula Renault, que é uma personagem que ela não é moralmente perfeita, tá ligado? E ela entende isso, ela tem essa autoconsciência e ela fala, eu quero que meus amigos vejam quem eu sou e meus inimigos não vejam. Então, tipo assim, não é que o mundo seja meu amigo ou meu inimigo, mas se a gente for fazer uma analogia, cara, quem tá próximo de mim é quem precisa saber quem eu sou de pessoa boa, por exemplo. Você é um cara que, quando a gente se conheceu, você demonstrou uma admiração por mim, isso me deixou muito feliz, porque foi a primeira pessoa que falou dessa forma de mim, que me tinha como uma referência, tá ligado? E a minha autoestima era muito mais baixa do que ela hoje, e o que você ter me dito isso me ajudou na minha autoestima profissional. Então, pra você e pra quem tá a fim de trocar uma ideia real, eu tô a fim de mostrar quem eu sou, mano. Tipo assim,
eu sou um cara pureza, tá ligado? Tipo, pô, eu tenho intenções muito boas. E muitas vezes eu não preciso ir pra quem me segue me explicar isso, porque meu trabalho se explica. Eu faço um trabalho aqui no Futebol Potiguar que ninguém fez, mano. De valorizar os jogadores de Potiguar de Currais Novos, de time do interior, de time da segunda divisão. Ninguém fez, mano. Fui eu que fui lá, botei a cara pra fazer, tomar tempo da minha vida pra fazer. E hoje tem uma porrada de jogador que é grato e fica me mandando mensagem, mano. Jogador que vem desabafar coisa pessoal, porque confia que eu não vou lá usar isso como notícia, tá ligado? Então, tipo assim, eu não preciso me provar nas minhas qualidades, mas eu adoro comprovar que eu sou chato. Ser chato não é uma qualidade necessariamente. Eu acho que ser chato é muito mais uma não virtude. Porque eu encho o saco das pessoas, mas isso também não é problema meu, não, pô. Tipo assim. É um traço que você tem. É um traço meu. Eu sou chato no sentido de. Eu vou tocar naquele ponto que é incômodo. Eu vou tentar não te ferir como pessoa, mas eu vou tocar nesse ponto que é incômodo. Agora, se o seu ego se fragiliza comigo tocando nesse ponto que é incômodo, ou seja, mostrando que você tá errado sobre algo, isso diz mais sobre você do que sobre mim. Mas não deixa de dizer que eu sou chato. Eu sou chato mesmo, tá ligado? Tipo assim, tô aqui numa discussão de futebol, uma pessoa fala uma besteira, eu vou lá, tá falando besteira. Tá falando besteira por isso, isso, isso. Isso é chato. Você tá ali num ambiente que às vezes você quer comentar uma parada pra se sentir certo, pra tentar trazer sua ideia, uma pessoa vai lá e invalida a sua ideia, tá ligado? Mas eu não tô invalidando a sua ideia porque eu tenho algo contra você, e nem tô invalidando a sua ideia a partir de você tá errado e pronto. Eu tô invalidando a sua ideia com um argumento, e de repente para as pessoas que estão se nutrindo daquela discussão, e para você mesmo, e para mim, que a gente tenha um contraponto àquilo que você tá falando. E eu acho que é aí que surge um debate positivo pro futebol, onde as pessoas se contrapõem. Porque nessa de ninguém se contrapor, a gente passou aí mais de uma década comprando discurso eurocentrista no futebol, de que, olha, esse aqui é o jeito moderno de se jogar, as pessoas têm que jogar desse jeito, é assim que se forma jogador, essa tem que ser a intenção de um clube mercadologicamente, esse tem que ser o método de treino utilizado, esse tem que ser o modelo de jogo utilizado, você tem que marcar por zona, você tem que fazer isso e aquilo. Se ninguém questiona, a gente só segue. E aí as coisas acontecem, e quem comprou esse tipo de narrativa vai querer que se mantenha, porque ninguém quer estar errado, mano. Ninguém quer fazer, sei lá, uma crítica burra ao Zubeldia e depois ir dizer que foi burro, mano. Eu fiz isso. Eu fiz uma crítica errada a ele. Eu fui burro, mano. Fui burro. Faltou me informar e estudar melhor o cara. E eu fui lá e me desculpei. Até com um texto bem maior. Então, tipo assim, ninguém quer assumir que tá errado. E não é só assumir para as outras pessoas, né? Porque tem a parte de tá errado, que as pessoas compraram que você tá errado. As pessoas viram Marcos Arboes dizendo que você tava errado, argumentando e compraram que você tá errado. Seu ego vai ser afetado, mas seu ego é muito mais afetado quando você entendeu que você tá errado. Mas essa afetação maior do ego, ela serve para você se reconstruir. Porra, eu tô errado, e aí? Tá ligado? É ruim quando você entendeu que você tá errado, mas o que vem depois é muito mais positivo do que viria se você não assumisse que tá errado, tá ligado? E não é que eu sou o dono da razão, mano. Como eu falei agora, às vezes a gente tá errado. A gente faz uma análise errada mesmo, a gente interpreta as coisas de maneira errada. Agora, eu posso ser entendido também como chato porque é difícil me convencer do contrário. Porque quando eu geralmente entro numa discussão quando eu tô muito bem fundamentado no que eu tô pensando. Quando eu consigo sustentar meus argumentos com muita propriedade. Então, tipo assim, uma vez eu fui discutir com um cara sobre futebol sueco, ele falou uma parada que eu achei muito besteira. Por quê? Mano, eu era fã do Ibrahimovic quando era pirralho. Eu fui estudar a cultura sueca pra entender o futebol sueco e por que existe um padrão de formação de jogador de forma X na Suécia. Eu tenho um artigo, o artigo mais completo sobre o Gyökeres, na época que ele tava ali no primeiro hype, é meu, mano. Tipo assim, eu fui fazer uma pesquisa sobre a vida do cara, sobre o futebol sueco. Então, tipo assim, quando eu tô muito bem fundamentado no que eu tô discutindo, mano, eu não arredo. Você vai ter que me provar, você vai ter que mostrar por A mais B que eu tô errado. Outro dia teve um cara do Big Brother que me mostrou que eu tava errado. Mano, você tá certo. Minha avaliação foi errada. E aí não tem nenhum problema. Então eu posso ser interpretado como chato e arrogante nesse sentido, de que você tá num pedestal que você não desce, mas se eu tô em algum pedestal, eu sempre desço dele pra discutir com estranho, com gente que tá ali disposto a só tentar mostrar uma falha humana minha, e eu vou lá discutir só pra mostrar que eu tô certo. Porque eu acho que eu tô certo. E se alguém me mostrar que eu não tô certo, beleza, eu não tô certo. E cara, é chato. Tipo assim, eu estando certo ou errado no que eu tô falando, é chato pras pessoas lidar com isso. E é mais confortável pra grande maioria das pessoas não entrar no confronto de ideia. Porque as pessoas só querem entrar no confronto de ideia até a primeira vírgula. E qual é a primeira vírgula? Esse aqui é o meu ponto. Aí posta e sai. É errado isso? Não, isso tá lá se expressando. Mas a minha intenção não é só me expressar, eu quero que as pessoas discutam, mano. Outro dia eu fiz um post que tinha um Alan Patrick na capa, que não era sobre o Alan Patrick. E virou uma discussão de Internacional e Grêmio. Esse post estava muito mais legal em comentários quando ele tinha 70 curtidas. Agora ele tem 3 mil, 4 mil, sei lá quantas tem, eu não quis mais ver. E por que eu não quis mais ver? Porque virou uma discussão de clubismo, pô. Lá, torcedor do Internacional e do Grêmio brigando. É o que eu quero, não. Eu quero que as pessoas discutam sobre o tema que eu tô trazendo ali. Eu não quero chegar ali e dizer que eu tô certo. Se alguém me leu, achou que eu tô certo, se convenceu do que eu tô falando, maneiro. Se alguém chegou lá, tá contrapondo, eu vou com essa pessoa respeitosamente discutir.
E às vezes não faltando com respeito, mas debochando um pouco, pô. Porque a pessoa chega cheia de si comentando, eu, não é isso. Aí eu vou e brinco, eu tiro uma onda, e as pessoas levam muito pro coração, e eu sei que levam, eu faço de proposta, tá ligado? Tipo assim, eu não sou perfeito, mano, não gosto da brincadeira, tá ligado? Tipo assim, e eu gosto muito desse tema, de você trazer isso, porque muita gente deve achar que eu sou chato e me olhar de forma negativa por isso. Mas eu acho que eu sou chato e eu acho isso muito legal. E é legal, porque eu gosto, tá ligado? Tipo assim, eu gosto de discutir. Eu adoro, mano. Eu falo disso em terapia, tá ligado? Eu adoro discutir. Eu gosto de ficar levando ali, dissecando uma discussão até onde der, mano. De pegar, assim, até a última sílaba de um livro que é a discussão e tá discutindo ali até o final. Então eu sou chato, mano. E eu adoro ser chato. Todo mundo que tá perto de mim sabe que eu sou chato. Pegando um gancho de um dos teus textos, de um artigo que você faz, é a era do hibridismo, então? Você é híbrido? Você é o chato legal, o chato com carisma? Posso falar palavrão? Pode pra caralho, porra. Híbrido caralho, meu irmão. Todo mundo. Eu sou híbrido é o caralho. Eu sou funcional. Eu sou da seita funcional, seita do húngaro. Se isso existe aí, né? A seita malvadona funcional que vai acabar com o futebol brasileiro, mano. Eu sou funcional pra caralho. O BBB tá é posicional ou é funcional? Hã? O BBB é funcional ou é posicional? O BBB é muito funcional. Inclusive, quem não me segue no Twitter perdeu a referência aí. Eu gosto de fazer uma brincadeira que eu faço uma lista com as 100 coisas e digo, isso aqui é funcional, isso aqui é posicional. IA é muito posicional. Aí, feijoada é funcional pra caralho. Tá ligado? Eu fico nessa brincadeira e o BBB é muito funcional, mano. Então, tipo assim, eu sou chato, sou legal, mano, mas eu sou muito excêntrico e eu sigo muito a minha linha de pensamento sem seguir narrativa. Então, acho que eu sou muito funcional. E o que eu gosto mais de ver de futebol, pra mim, quanto mais funcional, melhor. Então, o time pode estar 19º colocado. Se eu gosto de ver o time jogando, eu vou lá e vejo. Do mesmo jeito que o time pode estar em primeiro, todo mundo fazendo conteúdo sobre. Se eu acho que não tem nada de interessante assim de eu não me divertir vendo, eu não vou ver. Agora, por trabalho eu vejo, por trabalho eu analiso. Se for pra fazer análise séria, eu faço. Só que até na hora de fazer análise, Fábio, eu acho que você vai saber muito bem disso. Eu não gosto de analisar time hypado, mano. Tá ligado? Eu acho que o time hypado, assim, que eu fui fazer análise em algum momento foi o Bologna. Mas foi na época que eu quis fazer uma análise do Bologna porque estavam analisando o Bologna como jogo de posição e não era um time praticante de jogo de posição. Então eu quis contrapor as análises que estavam fazendo do hype do Bologna com o que eu interpretava realmente do jogo e com o que o próprio Thiago Motta dizia do jogo, né? Tipo, então geralmente quando eu tô na onda do hype, eu tô indo pra uma discussão que já existe pra mostrar um ponto e muitas vezes é um contraponto. Então, por exemplo, agora tá todo mundo falando do Bodo, da Noruega, tá ligado? Você sabe, você trabalhava comigo no futebol interativo. Quem falou dessa porra primeiro fui eu, mano. Eu fui o primeiro que chegou lá e começou a falar. E a análise tá datada, inclusive. Hoje você vai ver um jogo do time, é um jogo de posição bem ferrenho e tal. E na época o Bodo nos jogos da Liga da Noruega e alguns da Europa League era um time que tava com os ataques mais funcionais e tal. Inclusive isso reforça um pouco que às vezes o time que tá praticando jogo de posição, ele não necessariamente vai deixar de poder fazer um jogo funcional. Depende muito de como o time é treinado e como o time é estimulado pra fazer coisas diferentes. Eu lembro que eu fiz essa análise do Bodo, tipo, brincando, né, dinizismo norueguês, tá ligado? E eles jogam melhor no jogo de posição do que no que eu interpretei lá atrás como um jogo funcional, tá ligado? E eu não tava errado não, mano. Porque assim, eu me questionei, né? Eu lembro que depois o Igor Santos apareceu fazendo análise de jogo de posição. Eu fui ver o jogo que ele analisou e o Igor Santos tá certo. Isso aqui é jogo de posição puro. Eu fiquei me questionando, analisei errado, será que eu fui enviesado? É porque eu não mostro na rede social, né, mano? Eu me questiono demais, cara. Eu acho que eu tô errado o tempo todo, eu fico revendo as coisas pra ver se eu não falei merda. Mas não, eu não tinha analisado errado, era aquilo. Inclusive eu respondi o Igor mostrando, olha, a análise do Igor tá correta. Mas é loucura, o quanto o treinador é bom, porque tem 3 semanas que o time tava fazendo isso aqui. Aí eu botei lá 4 vídeos, né, do Twitter. Então, às vezes a gente se propõe a falar das paradas que a galera não tá se propondo. E aí o segundo a falar do Bodo foi o Igor, assim, com uma projeção maior, e a análise dele eu acho mais completa do que a minha, porque ele é melhor analista tático do que eu, mas não significa que minha análise estava errada, e que dentro do jogo de posição, o Hans-Kasper Hauge, que é pra mim o melhor jogador do time, o craque do time, ele jogava livre, diferente de como ele jogou em outros modelos posicionais com outros treinadores, e um dos pontos do ataque mais funcional no Bodo naquele momento era o Hauge ser um jogador livre, elemento totalmente livre. E dentro do jogo de posição ele parte da ponta esquerda, mas geralmente ele tem uma liberdade posicional maior de influência no último terço. E às vezes o Bodo, mesmo no jogo de posição, ainda faz um ataque funcional. Porque não é uma coisa rígida, tipo, isso é jogo de posição, então não vai fazer de jeito nenhum. O time tem mecanismo pra fazer um ataque diferente se aquela situação favorecer. Agora, a essência do time é um jogo de posição. E eu até estranhei quando eu fiz a primeira análise do Bodo, porque o Huijsen, o que eu tinha visto dele antes como treinador, era um treinador de jogo de posição. E aí, discutindo com outras pessoas, elas diziam a mesma coisa. Curiosa a sua análise, porque ele era um treinador de jogo de posição. Mas a sua análise não tá errada, de acordo com o que você tá mostrando aí. Tá vendo?
Então meio que eu vou por esse lado, eu gosto de falar do que as pessoas não estão falando. Eu acho que muita gente se propõe a essa parada de, vou te mostrar um futebol além do óbvio. E essas pessoas fazem isso. Só que nem todo mundo que se propõe a isso vai realmente mostrar além do óbvio, que é o mainstream, que é o hype, tá ligado? Tipo, esses caras que eles estão olhando pro que geralmente as pessoas não estão olhando muito. E não é todo mundo que faz isso, porque isso não dá engajamento, tá ligado? Vai engajar uma torcida X ou Y aparecer ali, mas não vai dar um engajamento nacional. Então meio que eu não me preocupo muito com isso, tá ligado? Você vai ver meu perfil, você vai ver uma foto de um jogador que tá jogando no trem do Amapá. E aí, mano, você não vai ver mais nada desse cara depois. Só se você seguir o time, se você seguir o jogador, tá ligado? Eu dou muito valor a esse tipo de coisa. Quando você descreve esse ambiente todo que você passou, sua mãe e as brigas no colégio, dá pra gente perceber alguns traços do que você é hoje como profissional. E assim, pra dentro daquilo do que as pessoas conseguem enxergar do Marcos nas redes sociais, seja no Instagram, nos textos, nos questionamentos no Twitter, nas discussões, nas brigas, às vezes, né, que acaba extrapolando para esses lados. Você acha que é um reflexo direto ou a construção do Marcos como ele é hoje profissional é algo aquém de todo esse mundo que você viveu? Não, aquém não, mas eu também não acho que seja 100% direto. Por quê? Quando eu iniciei minha vida profissional, eu tinha uma visão de um mundo um pouco mais idealista. Eu queria me destacar, eu queria glamour, eu queria ser visualizado. E eu vi na narração eu poder suprir um pouco disso, tá ligado? E quando eu comecei minha carreira como narrador aqui no Rio Grande do Norte, eu tava muito como um menino bonzinho, mano. Tipo assim, um menino novo, bonzinho, promissor, todo mundo bateu palma quando começou na maior rádio do estado. Mas depois você some, as pessoas esquecem de você, tá ligado? E aí... Esse é o lance da audiência em que eu estava entrando e meio que eu fui entendendo, amadurecendo e vendo que eu não queria isso não, mano. Eu não queria entrar num jogo de competição de audiência, eu não queria entrar nesse lance do glamour das palmas. As palmas, elas são muito legais pra acariciar nosso ego, e nosso ego adora uma carícia. Acho que quase todo mundo gosta um pouco, eu gosto. Mas eu tinha uma visão de mundo muito idealista, assim, de conquistar sonhos e tal. Não é que eu não queira, eu quero. Mas, pô, eu posso conquistar outras paradas muito fodas no meio do caminho, tá ligado? E eu... Não tem nada que pague, mano, as paradas que estão chegando. E antes, como eu disse, antes eu era muito bonzinho, eu não ia pra atrito, mas eu sempre fui muito indignado com as coisas. Primeira puxada de tapete profissional que eu tomei, que foi de outro narrador, eu fiquei muito frustrado, eu fiquei muito mal, porque tava sendo muito injusto aquilo, então meu senso de justiça bateu, porque era uma parada direta comigo, e eu fiquei muito afetado. Mas eu não confrontei. Eu não confrontei porque, tipo, eu era muito pequeno ainda, eu era muito menino, eu era muito inseguro de entrar no confronto. Agora, se alguém tenta me afetar profissionalmente hoje, meu amigo, essa pessoa vai ouvir um bocado de coisa, porque eu não sou otário, tá ligado? E hoje eu tenho essa maturidade. Mas eu tenho 26 hoje. Outro dia eu tinha 22. Com 22 eu não tinha a mesma linha de pensamento, eu era outra pessoa. Eu não fazia terapia como eu faço hoje, eu não cuidava da minha saúde como eu cuido hoje, e não tinha minha autoconsciência e autoestima profissional como eu tenho hoje. Pelo contrário, eu trabalhei com muita gente que me diminuiu. Que diminuiu essa minha autoestima, que tentou me fazer me olhar como algo menor do que eu tinha a oferecer, tá ligado? E eu aprendi a responder essas coisas. Então eu acho que é um pouco diferente. Mas que sim, isso sempre teve aqui. Esse senso de justiça exagerado, tá ligado? De querer contestar o que eu acho que tá errado. De querer mostrar que a parada que eu acho que tá errado. De me frustrar de ver que eu que tô errado, tá ligado? E tá nessa lógica de atrito o tempo inteiro. Então assim, a forma como eu fui criado pela minha mãe, que é uma pessoa que ela é assim, ela funciona muito no atrito, tá ligado? Isso não é um julgamento da minha mãe, te amo, mãe. Mas essa foi a forma que eu fui criado. Tipo assim, eu era criado brincando e brigando com os meus irmãos em casa todos os dias, um contrapondo o outro, um querendo dizer que o outro tava errado, um tendo que argumentar pra se defender. Mãe, foi ele que começou. Então, tipo, foi sempre assim. Foi sempre assim na escola. Eu sempre fui essa pessoa, tipo, isso aqui tá errado, então eu vou buscar a minha justiça do meu jeito, tá ligado? E hoje, maduro e homem, eu entendo que as coisas não são tão simples pra você buscar justiça, que o sistema ele vai te acuar pra você não buscar. Mas hoje eu considero que eu sou bem foda-se, mano. Tipo assim, as paradas que eu faço, às vezes, por exemplo, uma pessoa vai discordar do Fernando Campos, mas não vai lá discordar dele no post dele. Eu vou. Mas quem é você? Sou eu, mano. Não importa quem sou eu, o que importa é o que eu tô falando. Presta atenção no que eu tô falando. É isso que eu quero. E o Fernando Campos prestou atenção no que eu tava falando, a gente discutiu saudável, no final das contas a gente se entendeu, e ele me seguiu, a gente se seguiu, e tamo aí. Respeito, tá ligado? Tem muita gente que eu discuti que vê futebol muito diferente de mim, só que gosta de discutir as paradas e não ficar focando na pessoa que eu sigo, a gente troca ideia mesmo discordando, e a vida é assim, mano. Então, sim, tá ligado? É sim e não pro que você perguntou. Não foi sempre assim, profissionalmente, de conseguir beber do que eu era essencialmente, mas eu fui me reconhecendo como profissional e fui me entendendo e fui sendo consciente da autoestima que eu precisava ter, tá ligado? Porque, cara, antes, quando alguém vinha bater, uma pessoa maior que eu, em acessos, em visibilidade, em nome, eu ficava acuado, tá ligado? Com medo de responder.
E hoje eu não tenho nenhum medo, mano. Pode ser qualquer pessoa, tá ligado? Pode ser aí se o Guardiola vier falar uma parada e achar que ele tá errado, eu vou dizer que ele tá errado e vou dizer por que eu acho que ele tá errado. Você fala sobre alguns reflexos que esse ambiente tem no Marcos profissional, e se esse ambiente, de certa forma, moldou a sua visão de mundo e a sua visão de profissão, de maneira geral, esse ambiente tem um reflexo também na forma como você se relaciona com o futebol em si, com o jogo, com o que acontece no meio do jogo, ou não necessariamente também? Caramba, essa é uma boa pergunta, porque eu nunca parei pra pensar nela. Mas se eu for tentar te dar uma resposta mais rápida sobre isso, eu acho que sim. Tudo que a gente faz tem reflexos das nossas experiências, então provavelmente sim. As minhas reações ao que eu analiso, elas partem primeiro de conhecimentos que eu fui adquirindo, que são conhecimentos analíticos, e segundo, a minha capacidade de interpretação, ela vai da minha experiência. Então eu gosto muito de dizer o seguinte, eu já falei isso pra várias pessoas: eu não tô nem perto dos melhores analistas de futebol do Brasil. Não tô nem perto do top 20, tá ligado? Eu consigo citar aqui 20 caras que analisam futebol melhor que eu. Analisar futebol. Agora ninguém analisa do jeito que eu analiso. Ninguém. Acho que a pessoa mais próxima de fazer algo parecido é você, só que é uma experiência de vida diferente. Olhar pro jogo com um contexto sociocultural. No padrão talvez a gente faça coisas parecidas, mas na prática não é exatamente assim, porque a gente vai usar experiências e conhecimentos específicos diferentes na hora de analisar. Mas em tese ninguém faz do meu jeito, mano. E dentro do top 20 ali vão ter 10 que analisam futebol de um jeito parecido. Tá ligado? Você consegue ver uma análise parecida e correta de vários muito bons analistas, tá ligado? Mas do meu jeito eu acho que ninguém vai olhar, porque eu tenho um olhar muito específico. Tem um cara chamado Adriano Mota, que é psicólogo, e ele era analista de desempenho também. Cara, a análise dele tática era psicológica, mano, era afetiva. Tipo assim, ele ia pra uma parada de hipóteses muito interessantes, tá ligado? E eu, caraca. Então acho que cada pessoa tem reflexo, assim, das suas experiências, de como enxerga o mundo na hora de reproduzir técnicas, como analisar o jogo, como jogar futebol. Então se eu defendo que jogadores têm disso no trabalho deles, eu também tenho disso no meu, tá ligado? E o que é o futebol pra você? Caramba. Futebol é um jogo muito chato, brincadeira. Não que não seja. Não que não seja, né? Às vezes é bem chato. Cara, eu acho que futebol é minha vida, mano. Futebol é minha vida desde que eu era criança, velho. Porque futebol me permitiu ter amigos, futebol me permitiu ter maior facilidade pra socializar, que já era uma predisposição que eu tinha, a comunicação, tá ligado? O futebol me deu uma vida, o futebol me deu uma razão pra fazer as coisas, o futebol me deu uma razão pra trabalhar. Pouca gente sabe disso, só quem é mais próximo, mas eu quase fui geólogo, mano. Tipo assim, eu queria ser geólogo quando eu tava na adolescência. Eu estudei geologia no Instituto Federal daqui do meu estado, sou técnico em geologia formado, mas não quis seguir na área. E foi o único momento da minha vida que eu pensei em algo que não fosse futebol ou arte, porque eu já quis ser desenhista, tá ligado? Eu desenho também. Então, tipo, eu já fui por esse caminho, eu já ganhei grana com design, com desenho, mas a minha parada mesmo é futebol. Já flertei com a ideia de ser fisioterapeuta e eu pensava em fisioterapia esportiva. Até que eu acabei indo pro jornalismo meio que por acidente. E me encontrei no jornalismo mesmo, mas ainda do meu jornalismo não é um jornalismo como dos outros não, tá ligado? Se você for ver com que eu trabalho, é uma parada muito mais específica. Narração já é específico porque é muito difícil a pessoa ser narrador, mano. Muito difícil. E análise tática, querendo ou não, hoje tá mais difundido, mas na época que eu comecei não tinha tanto, tá ligado? As nossas referências eram sempre os mesmos caras, eles ainda viviam brigando entre si. Então, tipo, muito específico. Então acho que futebol me deu uma oportunidade disso daí, tá ligado? De ter um trabalho digno, de ter uma boa condição financeira, que ainda não é o que eu quero mais, tá ligado? Eu quero mais emancipação financeira do que eu já tenho, conforto pra mim, pra minha mulher, pra minha família, mas o futebol já me permitiu dar esse passo. E claro, tem muito esforço meu aí, tá ligado? Tem muito esforço, muita briga no Twitter, muito calo, muita porrada, mas o futebol me deu tudo isso, e aí eu me sinto na obrigação de devolver a ele, tá ligado? O futebol pra mim é a minha vida e a parada que me deu uma vida. Heráclito dizia que o conflito é o pai de todas as coisas, algo mais ou menos assim. O Hegel dizia que na dialética o progresso ele nasce mais ou menos da tensão entre a tese e a antítese. Você vai ter vários outros filósofos, sociólogos, antropólogos que falam sobre o conflito como um motor para a criação da cultura e do movimento das coisas. E você, no Twitter, nasce de um conflito muito polarizado entre o jogo posicional, o jogo de posições, jogo de ubicação, jogo de localização, chame você como você quiser chamar, mas conceitualmente falando, houve um conflito polarizado entre o jogo de posições e o jogo funcional. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse conflito, porque particularmente falando, vendo de fora,
eu vejo que você, não só você, mas várias outras pessoas estão nesse conflito desde o embrião. E talvez hoje esse conflito nem exista mais, ou seja, bem menos explícito do que já foi um dia. O que foi esse conflito? O que é esse conflito para você? E qual foi a importância desse conflito para o nascimento do Marcos, profissionalmente falando, no meio das mídias digitais? Eu vou contextualizar um pouco desse conflito para explicar, caiu um negócio aqui. Vou contextualizar um pouco desse conflito para poder explicar como que eu entro nele e que importância isso teve na minha vida, tá ligado? Porque dentro de algumas coisas que você falou, como a peixe de ser chato, eu acho que parte desse conflito. Muita gente me acha chato por causa desse conflito, porque eu defendia a parte do conflito que não estava no status quo, no status dominante. E eu era uma das pessoas que estava contrapondo muito, quando eu ainda era low profile no Twitter, a lógica dominante desse conflito, que é o que é. Pep Guardiola dominou ali os anos 2010, 2014, tá ligado? E ele criou uma hegemonia ideal, de um futebol ideal, que era da dominação da posse de bola, a partir da lógica de setorização no campo, de ser um time mais organizado, que casa com uma cultura mais eurocêntrica de ver as coisas. Então, se pra Europa o futebol tá vendo esse futebol da organização, o futebol da regra, um futebol não da rigidez, mas de um sentido a ser seguido, tá ligado? De uma orientação pré-definida pra cultura europeia de forma geral, mas não todas, parecia interessante. E a lógica dominante ali de Espanha, Inglaterra, Portugal, Holanda foi se estabelecendo, não só na cultura do jogo de posição, que é a do Guardiola, mas em outras culturas posicionais. E aí entra um dos embriões da questão que eu vou abordar mais na frente. Então o futebol passou a ser muito feito dessa forma, e isso foi importado em vários países. Japão, Brasil, Itália, Alemanha, muitas culturas que não eram afetadas por essa forma de jogar passaram a importar dentro desse processo de globalização e maior acesso à informação externa que a gente teve depois dos anos 90 e dos anos 2000, e principalmente depois da comunicação ter evoluído, que antes era uma parada para muitos, um interlocutor passa uma ideia para muitas pessoas, e hoje muitas pessoas passam ideias para muitas pessoas, e às vezes a qualidade da informação vai se perdendo. Muitos treinadores tentaram emular Guardiola aqui no Brasil, só seguindo modelos posicionais que eles viram num curso de Portugal, que não é um país de cultura de jogo de posição, por mais que tenham treinadores que implementam jogo de posição. Portugal é de um futebol posicional de mais inversão, de mais jogo direto, de lançamento longo, de cruzamento, de velocidade, de força, e não necessariamente isso vem a partir do jogo de posição. Enquanto a cultura espanhola, holandesa é mais de jogo de posição, sim. Então muita gente só implementou modelos posicionais. Isso criou uma lógica dominante aqui no Brasil. E aí surge a figura do húngaro, né, que era um fake no Twitter. Hoje eu sou bloqueado pelo húngaro, mas ele me abriu o olho pra algumas coisas. E ele quem tá no embrião dessa discussão. Eu não tô, eu cheguei depois de carona, tá ligado? Eu não sou uma das pessoas que tá no embrião dessa discussão. Quando eu cheguei, ela já existia, e o húngaro era um cara que tava pegando algumas ideias ali que eu já entendia por causa do que eu tinha aprendido de futebol antes, e trazendo uma visão diferente pra elas, tá ligado? Tipo assim, olha, tem essa forma de ver também. Qual era a forma que a gente via antes? Você ia fazer um curso profissionalizante de análise tática, análise de desempenho, treinador, e você via as formas de atacar. E dentre as formas de atacar, você ia ver um ataque rápido, que é um ataque feito por menos pessoas, mais vertical. O contra-ataque, que depois passou a ser certificado como transição, né? E já existia uma divergência nisso daí. Tinha um ataque direto, que é você pular etapas e fazer um ataque direto para a última fase de construção. E tinha um ataque posicional dentro da literatura portuguesa, que se dizia como... Tinham duas definições para ele, que era essa de um ataque mais cadenciado, com mais jogadores, predominância de passos horizontais, que é uma parada que só diz respeito a ritmo. Isso poderia ser facilmente chamado de ataque pausado, tá ligado? Ataque cadenciado. Era chamado de posicional porque o time estava posicionado para atacar, tá ligado? No campo adversário. Acho que semanticamente tem uns problemas aí, assim como tem todas as definições. E fora isso, tinha a definição de um ataque posicional como uma fase do jogo, que seria, por exemplo, o ataque posicional é quando o time já tá no campo do adversário para atacar. Essas eram as definições que tinham. E lá fora existia o conceito de positional play. O positional play era o jogo de posição, se você fosse fazer a tradução, tá ligado? E dentro do jogo de posição, a lógica do jogo de posição é um jogo de controle de distâncias, tá ligado? O Igor Santos vai definir jogo de posição melhor do que eu poderia aqui. Eu acho que tem várias definições e curso gratuito dele aí público na internet que vai definir jogo de posição melhor. E dentro da forma de você reproduzir o jogo de posição, essencialmente na teoria, você acaba organizando o seu time de forma setorizada. O que significa que os jogadores eles vão se organizar a partir de zonas do campo. Eles podem trocar, pode ter uma mobilidade, pode ter uma flexibilização, mas essa lógica estrutural ela é seguida. E um time posicional, todo time posicional lá fora era visto dessa forma, um time que jogava setorizado. E o jogo de posição era definido dessa maneira. E lá, essa confusão entre jogo de posição versus posicional, como não sendo necessariamente coisas iguais, ela era muito mais complexa. Porque jogo de posição é uma cultura mais complexa. É uma ideia de jogo mais
mais ampla do que só você se dividir em zonas do campo. Você só se dividir em zonas do campo é a lógica posicional, é uma lógica de você jogar por posições, ou poderia ser uma lógica zonal. Tipo assim, um ataque zonal e um ataque não zonal. O Eduardo Barros deu essa definição, se não me engano, em 2015 ou foi 2016, para o que viria a ser chamado de posicional e funcional pelo húngaro depois. E aí, meu amigo, o húngaro surge como alguém disruptivo que está mostrando uma outra ideia. A gente não precisa classificar os ataques de acordo com o ritmo. Posicional pode ser organizado pelo setor e funcional em função da bola e não em função das posições dos jogadores. E esse fenômeno, pra mim, assim que eu bati o olho pela primeira vez, que foi a partir do texto do Gabriel Fortusso do Entre Linhas do Jogo, pra quem eu trabalhei por 4 anos e me ensinou muita coisa, a partir do texto dele foi a primeira vez que eu vi essa ideia do húngaro. Fiquei, caramba, isso tem sentido, porque esse fenômeno ele é visível. Eu gostava já do Fernando Diniz e eu entendia que o Fernando Diniz era comparado ao Guardiola de forma errada. E de repente fez todo sentido, 2 treinadores que gostam da posse, mas seus times são bem diferentes, visualmente, notoriamente diferentes. Um time de jogadores vão ter mais liberdade posicional, no outro eles vão estar seguindo mais uma estrutura, uma simetria, vão estar seguindo mais o sistema tático, não de forma rígida, não sem troca de posição, mas por padrão mesmo. É um futebol que ele é dominado pelas zonas. No caso, o tipo de vantagem mais procurado no jogo funcional é a vantagem relacional, que ela vai existir também dentro de um futebol posicional, mas é de você aproveitar as relações em espaços mais curtos para você ter vantagem sem depender de um sistema tático. Então, essa era a discussão inicial. Só que tem um porém. O húngaro trazia essa discussão para levantar um ponto ainda maior, que era a perda de essência do futebol brasileiro, porque estava só reproduzindo ideia europeia. Aí que tá o X da questão, porque muita gente na análise, no futebol, estava conquistando e angariando seu espaço, se construindo e moldando alguns mercados, como o da análise individual de jogadores, por exemplo, um mercado que naquela época era um pouco mais embrionário e hoje está bem consolidado, a partir do que aprendeu e do que ensinava, tá ligado? Então, tipo assim, a lógica que o húngaro estava questionando ia contra a lógica de um comentarista que sempre se pautou em a Europa é melhor, eles têm ideias melhores, nós temos que jogar um futebol que nem o da Europa porque é superior. Esse comentarista que reproduzia essa narrativa sem questioná-la, ele fica em xeque. A existência dele fica em xeque por causa de algo que o húngaro está levantando. Porque uma crise de identidade no futebol brasileiro, que existia e existe até agora, se ela existe, a lógica de mercado ela vai ser quebrada, porque a lógica do mercado tinha uma resposta para o problema do futebol brasileiro, que era importar ideias, metodologias, conceitos, tendências táticas, só importar, sem olhar, beber, trazer o que servia e usar. Então o questionamento do húngaro era daí, só que o húngaro é um fake, por trás de um fake ele fala o que ele quiser. Então se eu vou pro confronto, o húngaro fazia 5 vezes ali no começo dessa discussão. E aí as pessoas que estavam na reserva de mercado da análise, do futebol, criando seu próprio mercado, começaram a combater ele. E nem tem pra que eu citar aqui, porque todo mundo sabe quem eram as pessoas que estavam ali contrapondo o húngaro o tempo inteiro. E não significa que o húngaro era perfeito, mano. O húngaro era tendencioso, o húngaro fazia distorções em prol daquilo que ele acreditava. No perfil fechado, o húngaro já disse que o Maradona era melhor que o Pelé, eu não concordo. O húngaro fazia cherry pick do que era interessante pra ele. O húngaro já chamou o Diniz de posicional porque o Diniz estava perdendo. Então, tipo assim... O que é cherry pick? Só traduz aí pra quem não entende. Cherry pick é você... sei lá. Tem 4 jogadores aqui que eles têm a mesma característica. Tem 4 jogadores com a característica do Rony Rústico. Eu quero dizer que esses jogadores são todos ruins. Só que esses 3 aqui tão bons. Eu vou pegar o que tá ruim pra comprovar o que eu tô falando. Tem uns caras no Twitter que adoram fazer isso pra falar de jogo funcional, inclusive. Faz um cherry pick de um recorte específico e a análise se baseia nesse recorte específico. O húngaro fazia muito isso e muita gente que tava contrapondo ali também. E quando você é uma pessoa coerente com essa parada, tô falando de coerência moral não, mas coerente no discurso, quando você é honesto intelectualmente na hora de uma discussão, você vai ver que tá errado mesmo. E você pode defender o cara mesmo ele estando errado, entendendo que ele tá errado, que era o que eu fazia. Tipo, a ideia do húngaro não se anula porque ele era esse personagem controverso, tá ligado? Que tinha um ego do tamanho do mundo, que não tinha coragem de se expor. Então meio que essa discussão existiu, eu cheguei nela de paraquedas, porque pra mim era óbvio, mano. A parada existe, o fenômeno tá aí, as pessoas estão ignorando o fenômeno. E aí entra o outro ponto, que era um dos principais argumentos do jogo funcional não existe. Que era o que a galera dizia, e quem fosse o contrário era negacionista, anti-ciência. Esse era um dos principais argumentos. Hoje não, né? Hoje tem artigo científico na Itália, hoje é abordado em artigo aí na Holanda, em revista alemã, tá ligado? Em artigo japonês. Hoje, jogo funcional, como relacionismo, é falado em todo canto do mundo, mas antes não era. Antes não tinha referência teórica e esse era um dos problemas do futebol brasileiro. A CBF, enquanto entidade educativa, ela nunca se preocupou em catalogar as ideias dos treinadores e hoje a gente vê muita gente grande falando disso. Mas o húngaro falou lá atrás antes de todo mundo tá falando, tá ligado? O húngaro falou lá atrás na época que só o Lucha falava, por exemplo. E essas pessoas tinham esse aparato. É anti-ciência, é negacionismo. Mas as pessoas se esquecem que o futebol não é a medicina. O futebol não é a matemática e o futebol não é a filosofia. O futebol é uma ciência embrionária. E a essência da ciência é o que você falou mais atrás. Fenômeno, tese, antítese. As ideias estão aqui para serem estudadas, abordadas, catalogadas e contrapostas quando questionadas e recontrapostas se for o caso.
Então as pessoas não gostavam nem que o debate existisse. Que fosse proposto que existia um fenômeno ali para ser estudado, e que essa ciência embrionária não tinha estudado ainda. E aí só de você questionar a ciência, já existia um aparato para essas pessoas. E para mim elas são todas burras ou desonestas intelectualmente. Muita gente que eu gosto tá sendo burro, porque tava só reproduzindo o que cabeça guru falou, do que professor aqui falou, do que treinador tal disse que não existia, analista daqui que trabalha em clube disse que não. Quando todas essas pessoas estavam muito mais preocupadas com a manutenção da lógica de mercado e da reserva de mercado que favorecia o trabalho delas e a existência delas enquanto pessoas de referência no mercado do futebol, muito mais do que a ciência ser contraposta ou não. Mas a ciência tá aí pra ela receber uma tese, tá ligado? Pra ela receber uma contraproposta. Principalmente uma ciência embrionária como o futebol, que enquanto fenômeno existe há muitos anos. Mas enquanto ciência, ela é mais nova do que... O futebol existe há menos tempo do que a filosofia como ciência. Então, tipo assim, e até hoje surge antítese filosófica o tempo inteiro, mano. Então por que eu não posso questionar o que tá escrito por Castelo e Garganta, tá ligado? Por que eu não posso questionar o que tá escrito pelo Juan Manlio, se ele mesmo tá se questionando hoje? Tá ligado? É por aí que anda. Então meio que eu sempre fui contra isso. Ele se autodenomina o pai arrependido. Exatamente. Exatamente o que você disse. Então eu sempre tive nessa linha de frente e o tempo foi me inocentando. Porque hoje... eu vou dar um exemplo pra você. Trabalhava pro Gabriel Furtucci. O Gabriel Furtucci foi a primeira pessoa que eu conheci sem ser húngaro a tratar desses termos. E ele tava muito na linha de frente, brigando com as mesmas pessoas que o húngaro brigava. E muita gente até achava que o Gabriel era húngaro. E por ter conhecido pessoalmente, eu posso afirmar que o Gabriel não era húngaro. Definitivamente o Gabriel não era húngaro. E por estar com ele, muita gente me interpretava como ter um funcionamento parecido com o dele. E se muitas vezes o Gabriel era distorcido, às vezes eu era também, tá ligado? Se muitas vezes o húngaro era distorcido, eu era também. Cara, eu juro pra você, eu não tinha nem 1000 seguidores no Twitter. Eu fiz um post, porque na época eu fiz um guiazinho da Copa na 96, que era a rádio que eu trabalhava. Eu fiz um post, as seleções que tem modelo de jogo posicional e funcional. As bandeirinhas com funcional ou posicional do lado. Mano, provavelmente não, tenho certeza que esse post foi jogado em grupo, porque começou a vir uma manada de galera, de tipo, perfil de futebol, gente que trabalhava com análise. Cara, era mais de 200 respostas de gente me atacando. Uma galera que às vezes vinha de forma coordenada, tá ligado? E, tipo, mano, eu não fiz nada pra essas pessoas. Eu, no máximo, dava a minha opinião lá. O jogo funcional existe sim, por isso, isso e isso. Eu não sou negacionista, tá ligado? Então eu não tava procurando atrito, e era na época que eu não era, tipo assim, eu sempre fui justiceiro, sempre discutia as coisas, sempre queria provar meu ponto, mas eu não era de buscar o ataque. Eu já fui. Chegou um momento aí que eu entrei nesse jogo, mano, de tipo assim, era um jogo de discussão tão acalorada que aparecia uma pessoa lá postando uma parada, eu tinha que responder aquela pessoa, eu não podia só ignorar, eu tinha que defender que jogo funcional existe. E sempre que se falava de jogo de funcional, apareciam os mesmos guruzinhos ali do Twitter pra dizer, gente, essa conversa de novo de jogo funcional, pelo amor de Deus, gente, vamos ler um livro. Tipo, vão todo mundo tomar no cu, mano. Tá ligado? Por que não é pra discutir? E aí chegou um momento que, se o húngaro não foi escutado, as pessoas lá de fora foram. Um cara muito foda, chamado Jamie Hamilton, trouxe o mesmo ponto de posicional e funcional, zonal e não zonal, com a ideia de relacionismo, que eu vou falar em português, em inglês aportuguesado. Relationismo e positionismo, que seria relacionismo e posicionismo, que é sinônimo de funcional e posicional, e vai ter babaca no Twitter dizendo que não é a mesma coisa, que é babaquice mesmo. O próprio Jamie confirma aí publicamente que é a mesma coisa. E aí ele conseguiu conceitualizar essas paradas na época de alta do Diniz, que foi quando o mundo ficou interessado nessa porra. Não no Diniz como um técnico perfeito, mas na ideia que estava sendo reproduzida ali. E aí hoje você tem times ao redor do mundo. O treinador do Columbus Crew, que era o treinador do Malmo antes, é fã do Diniz. Rony Mokwena, que é um treinador que fez história recente aí no futebol africano, principalmente de África do Sul, fãzaço do Diniz, da ideia. E se antes a galera não aceitava, mesmo com o Tite falando, o termo funcional, com essas letras, não com aposicional, que é o que o Diniz definiu em outro momento, o termo funcional, o Rafael Guanais agora encheu a boca pra falar, mano. Eu acho que os gurus da análise se redobraram nos seus túmulos, tá ligado? De incômodo, porque é o treinador em alta, tá ligado? E aí esse treinador que tá em alta vai usar o termo. Ele não foi o único, né? Tipo, vários treinadores já usaram esse termo. Hoje eu acho que não é mais uma disputa que precisa existir, mas eu fui entrando nela. E por eu entrar nela, as pessoas começaram a me ler, as pessoas começaram a levar meu argumento a sério, porque aquilo do que eu tava falando existia. E o que te fez tomar esse lado? Tomar o lado especificamente funcional. Cara, na minha visão era o seguinte. Primeiro ponto. Existe um incômodo meu com o futebol brasileiro. Eu achava que o futebol brasileiro tava ficando chato, mas eu não sabia explicar por quê. Eu achava que o futebol brasileiro tava formando menos jogadores, mas eu não sabia explicar por quê. Eu gostaria de saber explicar o porquê. O húngaro surgiu com uma explicação pra uma parada que já existia na minha crítica sem eu conseguir definir ela muito bem. O conceito de funcional
e posicional nos ajuda a entender algo que sem esses conceitos não seriam tão fáceis de olhar, que são os problemas de formação do futebol brasileiro com descontextualização tática de jogadores, de inseri-los eles na base só a contextos posicionais, independente de mais reativo ou propositivo. E essencialmente o futebol é cultural, é expressão. As pessoas que analisam de forma mais fria não querem que isso seja verdade, mas é. Tudo que a gente faz é expressão cultural e de experiência do nosso corpo. Então, querendo ou não, existem modelos de jogo e formas de atacar e defender que elas são mais adequadas à sua experiência humana. O Pedrinho falou disso, o Abel Ferreira, que é um treinador posicional, já falou dessa dificuldade que ele teve de implementar a ideia dele. Vários treinadores, já falaram disso. Tem jogador que você não dá pra você dar instrução, não dá pra você definir um comportamento posicional pra ele, porque ele não é isso. E aí isso prejudica vários meninos que perderam espaço pra uma mercadologia posicional na base. E isso não era questionado se não existissem esses conceitos, tá ligado? Então pra mim já existia esse problema, e quando a ideia de funcional trazia essa possibilidade de questionar o problema com maior propriedade, e não só com treinadores brasileiros tão ultrapassados, a gente tinha muito mais coisa pra fazer, mano. E aí quando eu chego na internet e vejo um cenário de injustiça, que é exatamente o lance que eu tenho, tipo, eu sou justiceiro social foda, eu quero combater todas as injustiças, então vou ficar discutindo aqui até o talo. Tava ali, prato cheio pra eu ir encontrar uma parada que tinha sentido pra mim ficar discutindo. Hoje, eu não sou um dos melhores analistas, eu não sou um dos melhores jornalistas, mas eu sou lido por pessoas que trabalham em clube da Europa. Tá ligado? E foi falando de jogo funcional, foi contrapondo guru, foi contratando gente que tava trabalhando em clube grande, tá ligado? Foi contrapondo gente que tava trabalhando em emissora grande. Eu sou isso aí, mano, não abaixo a cabeça pra ninguém. E se eu acho que eu tô certo e tenho como provar meu ponto, eu vou até o final. Pegando um pouco disso que você falou sobre cultura de futebol brasileiro, problemas do futebol brasileiro e tudo mais, na obra da Darcy Ribeiro, ele fala que existem diversos Brasis dentro de um único Brasil. Só que ao fim da obra, o próprio também reconhece que, mesmo o Brasil não sendo um país homogêneo, mesmo não sendo um país igual em todas as partes que o dividem, existem denominadores comuns entre os diversos Brasis que transformam ele no país chamado Brasil. Existe essa cultura de futebol brasileiro? E se existe, qual é ela? O que falar para as pessoas que utilizam do primeiro argumento, que o Brasil ele é um país continental, então o futebol nordestino ele é um futebol diferente do futebol sudestino, do futebol sulista, e por consequência o futebol sudestino entre Rio e São Paulo são futebols diferentes, então não dá para dizer que existe uma cultura de futebol brasileiro, ou mesmo que o Brasil seja um país muito grande, você acredita que ainda há possibilidade de existirem denominadores comuns que liguem todos esses Brasis e, por consequência, esses futebols, digamos assim? Vamos lá, eu tenho uma resposta para isso que está publicada no meu Twitter, que está publicada no blog do Futebol Interativo, que está publicada no portal do Ponto Futuro. E você pode, eu acho que está no meu Medium também, está publicado em vários lugares, e é onde eu falo da cultura do futebol brasileiro de uma forma que eu considero superficial, porque não é um estudo aprofundado. É uma impressão, é um artigo dividido em 4 tópicos, né? E nesses tópicos eu abordo várias questões. E eu fiz isso como um contraponto a uma ideia que estava sendo reproduzida. E essa ideia começou a ser reproduzida porque um analista bem conhecido, que é o Rafa Scout, ele foi quem deu esse contraponto de não existir uma identidade de jogo brasileira, uma cultura de futebol brasileiro, porque existem vários Brasis. E muitas pessoas também utilizaram, não sei se é a partir dele, ou junto dele, ou tendo a mesma interpretação, do conceito que você trouxe de vários Brasis diferentes, para poder sustentar que não dá para existir uma cultura de futebol brasileira dentro de um país tão diversificado culturalmente. E qual que é o problema disso? É a falta de aparato sociológico para discutir as paradas. Muita gente vai discutir as paradas sem entender coisas básicas de sociologia, que é o conceito de cultura e subcultura. Isso é muito básico. Por quê? Existe uma cultura terrestre. Dentro da cultura terrestre existem culturas continentais, existe a cultura sul-americana. Dentro da cultura sul-americana existe a cultura argentina e a brasileira. Na Argentina a galera brinca com racismo, como se fosse uma parada normal. Não existe uma problematização, aqui é diferente. Aqui existe uma negação social com a parada, tá ligado? Existe um incômodo maior, por mais que o Brasil ainda seja um país bem racista. Mas existem coisas em comum na Argentina e no Brasil dentro das suas culturas enquanto sul-americanos, tá ligado? Dentro da cultura brasileira, que é diferente da Argentina, mas também é sul-americana e terrestre. Vai que existe uma cultura de extraterrestre aí fora, a gente não sabe, né? Dentro dessa cultura, existem culturas regionais. Existe uma cultura nortista, uma cultura nordestina, uma cultura de outras regiões. Dentro da cultura da região, existem culturas diferentes. Tipo assim, você é de Alagoas, né? Eu sou do Rio Grande do Norte. Nossas culturas são diferentes, mas existem similaridades por sermos nordestinos e existem similaridades da gente com paulista por sermos brasileiros, dentro da cultura.
No Rio Grande do Norte existem diferentes cidades. A cultura de Currais Novos é diferente da cultura de Natal. E que é um exemplo muito legal que eu dou nesse texto, é um exemplo que o Adriano Mota deu, o cuscuz. O cuscuz feito na sua casa é diferente do cuscuz feito na minha casa, mas ambos os cuscuzes são feitos com a mesma base. Não deixe de ser cuscuz e de ser chamado de cuscuz. Lá no sul, a galera olha para a nordestina e trata tudo como uma coisa só. Existem traços culturais que se alinham. Então o conceito de subcultura é que quanto mais afunilado fica a cultura, quanto mais intracultura ela se torna, mais específica ela é. E quanto mais ampla é a cultura, maior ela se torna. E você passa a ter menos especificidade e maior generalização nela. Então você definir uma cultura brasileira de futebol é uma generalização, mas não significa que está errado. Por quê? Existem congruências com todos esses futebols jogados. O futebol jogado aqui em Natal é diferente do futebol jogado em Currais Novos, por causa do clima, por causa da cultura local, por causa da educação e da economia local, porque muda de cidade para cidade. O futebol jogado aqui é diferente do futebol jogado no Rio de Janeiro, do futebol jogado no Rio Grande do Sul. Tem características diferentes e vão se parecer em algumas paradas. E o futebol brasileiro, ele é... Cada futebol, não só o brasileiro, o futebol nordestino, o futebol carioca, ele tem reflexos da sua cultura local. Todos vão ter. Independente do nível de afunilamento cultural, do nível de generalização que existe. Então, por exemplo, dentro do futebol gaúcho tradicional e do futebol carioca tradicional e do futebol potiguar tradicional existem similaridades. Por quê? Porque dentro dessas culturas, enquanto brasileiras, também existem similaridades. Dentro desse conceito que você trouxe dos Brasis, existem várias semelhanças entre os Brasis que foram construídos com... E uma dessas semelhanças já é a interferência externa, mano. A mistura de cultura, tá ligado? Isso já é uma semelhança. Do Brasil são países que historicamente misturam culturas, tá ligado? Ele mescla várias visões, ideias, termos, conceitos, hábitos de países totalmente diferentes, de tribos indígenas diferentes. Isso já é uma semelhança. E dentro da nossa evolução enquanto sociedade, antes desse momento mais urbano, talvez no momento que Darcy ali olhou para o Brasil e decidiu fazer uma análise, que eu acho que é bem passível de questionamentos também, existem várias semelhanças. E nesse artigo que eu recomendei aí em Ponto Futuro, Futebol Interativo, Médio, ou no meu X, Twitter, eu explico muito disso, né? Que existem conceitos que eles atravessam a cultura brasileira por existência, que eles são construídos dentro do nosso padrão político, social, cultural, nacional de existir. E eles fazem parte da nossa história. Um país jovem que passou por uma ditadura, um país que tem uma constituição muito recente, um país que tem um projeto de urbanização muito recente, que passou por um período de escravidão e tem sequela disso até hoje. Todas as sociedades são inerentes a um contexto geral e todos nós vivemos sobre a mesma legislação, com algumas mudanças de local para local, mas a base legal em que vivemos é a mesma, a estrutura política em que vivemos é a mesma, só muda o partido que está governando o seu estado ou o prefeito da sua cidade. E dentro disso tem as características que elas são inerentes ao brasileiro, que nem todo brasileiro vai ter, mas a grande maioria vai ter, porque a experiência de ser brasileiro nos promove isso, que é uma necessidade por liberdade e autonomia, que é uma capacidade de criatividade no meio da crise. Esses 3 pontos, e tem um quarto que não está me vindo, não está me voltando na memória aqui agora, mas esses 3 pontos sustentam bastante a ideia de que o brasileiro ele é inventivo, o brasileiro ele é caótico, ele gosta de liberdade e ele gosta de protagonismo e de autonomia. O brasileiro adora um bairrismo, mano. Tanto que tem briga de São Paulo e Rio de Janeiro o tempo todo, né? De qual é melhor, São Paulo ou Rio de Janeiro. Eu acho o Rio de Janeiro bem melhor que São Paulo. São Paulo é um saco. Mas, voltando... Existem características que elas se misturam. Por exemplo, a máscara na época da pandemia. Só tiveram 2 países que no começo da pandemia começaram a vender máscara personalizada. México e Brasil. Porque são 2 países que eles têm essa cultura de inventividade. O brasileiro improvisa e consegue lucrar, dá um jeito de ganhar um dinheirinho até na crise mundial. É máscara do Flamengo, é máscara do Fluminense. E ninguém ensinou o cara do Rio Grande do Sul do mesmo jeito que ensinou o cara do Rio Grande do Norte. São experiências que elas são comuns. O brasileiro se reinventa na crise porque a nossa história é essa. Então o brasileiro gosta de autonomia, gosta de liberdade, de emancipação econômica. O brasileiro gosta de várias dessas coisas. Você acha que um desses traços intrínsecos ao brasileiro é o traço da adaptabilidade? Sim, esse é o traço que eu estava esquecendo. É isso mesmo. E é exatamente isso que as máscaras da pandemia elas nos dizem. O brasileiro se adapta à crise e tem uma capacidade criativa muito grande. Então isso sempre foi parte do futebol brasileiro. E assim, existem muitas, milhares de culturas no mundo. Bilhares, eu diria. Trilhares de culturas no mundo, se a gente for considerar as subculturas. Bilhares, múltiplas, mas não existem a mesma quantidade de formas de jogar futebol. É mais reduzida. Então, uma forma de jogar futebol no Rio de Janeiro vai ter coisas em comum com a forma de jogar futebol no Rio Grande do Sul, se experiências culturais sejam aplicadas. E aí que dá a importância da contextualização cultural do brasileiro. Que modelo de jogo oferece mais aparatos táticos para jogadores que, essencialmente, em sua maioria, dentro de uma cultura geral, buscam por autonomia,
buscam por maior liberdade, buscam por maior participação e buscam por não serem regrados, tá ligado? É um jogo funcional, mano. É um jogo onde a expressão da criatividade ela é mais estimulada. Porque é mais estimulado. Não significa que um jogo posicional não vai estimular a criatividade. A gente tá vendo aí o Cherki jogando no Manchester City. Não significa isso. Significa que ela é mais estimulada pelo contexto de um jogo funcional, porque vai acontecer mais vezes. Logo, a experiência da vivência no futebol daquele jogador vai ser mais estimulada dessa forma. É uma tendência. Não significa que um jogo funcional vai estimular isso necessariamente e que ele não vai ser rígido em algum momento. E dentro disso tem adaptabilidade também, que é a principal característica dos treinadores brasileiros, de pegarem um contexto precário e conseguir tirar do cocô de galinha uma limonada doce. É o que o Dorival Júnior faz, ele chega em contextos péssimos e ganha títulos de Copa do Brasil, não é não? Então, tipo assim, isso é uma característica que sempre existiu no treinador brasileiro, que sempre teve essa preferência por um jogo mais funcional. A questão é que a mercadologia e as tendências táticas foram colocando o futebol funcional como uma parada errada, ultrapassada e que prejudicava o futebol moderno. Aí é um problema. Eu não tô dizendo que o jogo funcional é melhor, que não deva ter jogo posicional no Brasil, mas sim que o jogo funcional ele é mais adequado para características culturais do Brasil. Só que cada time vai ter o seu contexto. Cada cidade vai ter o seu contexto específico. Então, de repente, no Rio Grande do Sul, a cultura é de um jogo funcional reativo, agressivo e físico. De repente, aqui no Rio Grande do Norte é a mesma coisa, só que por outros motivos. Aqui no Rio Grande do Norte tem uma cultura mais não de futebol reativo, mas de futebol propositivo, mas ele é um pouco mais físico também. É um pouco mais apressado, por causa do clima em que se joga futebol aqui no Rio Grande do Norte. Então, tipo assim, tudo isso vai influenciando na cultura, tá ligado? Nas especificidades, mas a gente acaba indo pra autonomia, liberdade, criatividade e adaptabilidade. Esses 4 conceitos eu vejo como intrínsecos no futebol brasileiro e que eles entram em xeque com a maneira como ideias posicionais e europeias foram importadas aqui dentro. Então, basicamente, a minha linha de pensamento é essa. Se você diz que não pode existir uma cultura brasileira porque o Brasil é dividido em vários Brasis diferentes, você está conceitualmente, socialmente, historicamente muito errado e fazendo uma distorção sociológica do conceito de cultura e subcultura. E se você quiser discutir Brasil de forma sociocultural, você tem que estudar sociologia e não só ficar reproduzindo narrativa. Eu queria passar uma citação aqui, que é de um texto do Ponto Futuro. O tempo promete novidades, mas entrega mesmice com roupas novas. É um texto recente do Davi Rigamonte, lá no Ponto Futuro. O nome do texto é O Saudosista e o Neófilo. Você acredita que ao falar de cultura do futebol brasileiro, existe uma certa romantização do passado? E como que a gente pode fugir daquilo que o saudosismo por si só ele acaba levando, que é, digamos, a bestialização e o desprezo por qualquer coisa que há de novo no mundo, e também evitando o fim do que o neofilismo, digamos assim, ele acaba trazendo também, que é a busca incessante pela morte ao passado. Você entende que há uma certa romantização? E como que a gente pode fugir desses dois extremos que estão explícitos no texto do Davi? Eu acho que existe sim. Existe uma romantização nostálgica do passado, que é natural, é inevitável. Acho que toda cultura tem um pouco disso. E quase todas as culturas também têm isso que o Davi aborda como uma fetichização do moderno, tá ligado? E eu acho que a ideia que a gente tem que partir é pro meio termo da coisa, tá ligado? A gente, eu e você que trabalhamos com análise, eu e você que somos comentaristas, que somos analistas, e você que tá se propondo a ver o futebol de forma mais aprofundada, a gente tem que fugir dos extremos. Mas eu não problematizo no quê? O torcedor, eu não vou problematizar nada do torcedor. O torcedor vai reproduzir mesmo que treinador brasileiro é ultrapassado e pronto, ou então que esses treinador moderno não tá com nada, que Guardiola é enganação, eles vão reproduzir essas coisas. Só que as pessoas esperam que o torcedor tenha uma coerência ou uma honestidade intelectual que o torcedor não vai ter porque ele torce, mano. Ele torce. Ele não torce só pro time, ele torce pra um político, ele torce pra uma religião, ele torce pra uma ideia, ele torce pra algo. Se você torce pra alguma coisa, e quando você torce aqui no Brasil, você se apaixona pro mal ou pro bem por uma parada que você vai seguir ela a qualquer custo. Então é o que o húngaro faz. O húngaro é um apaixonado. Ele pega o que ele não concorda e tenta distorcer e colocar como um negativo a todo momento. E ele sabe muito bem aproveitar o momento da onda positiva das paradas que ele apoia. Então existe sim um saudosista mas quando esse saudosista é um torcedor, eu não problematizo. Quando esse saudosista ele é um cara que tá na mídia, ele é um comentarista, ele é um analista, ele é um cara que trabalha com futebol, eu acho que tem uma problematização a ser feita. E você olhar pro passado com carinho e beber de algo que existia no passado e não tá sendo utilizado tanto no mundo hoje, não tem nada de saudosista. É você olhar com carinho pras coisas como você pode olhar pro futuro. Você olhar pro passado querendo aproveitá-lo é você olhar pro futuro também. É você aceitar que o passado passou, mas ele me serve de algo. Isso não significa ser saudosista, e quando você defende isso, você é tratado como saudosista. Eu, Marcos, por preferências pessoais, eu prefiro muito mais conversar com um maluco saudosista do que com um maluco como o Davi disse, neofilista,
Neofilismo. Eu prefiro conversar com o saudosista. Porque tem mais coisas que eu vou gostar de conversar com ele, mesmo que eu discorde, tá ligado? Tipo assim, são dois lados que eles querem provar um ponto, que eles nunca vão conseguir provar esse ponto de forma material. São pessoas apaixonadas por ideias. Se for pra conversar com o maluco A, com o maluco B, eu prefiro começar a conversar com o maluco B aí, que seria o saudosista. Mas a gente tem que problematizar essa questão quando a gente vai pra formação de opinião e pra pessoas que realmente influenciam em algo, de forma direta. Pessoas, indivíduos, né? Porque torcida como massa, ela influencia em algo, influencia em narrativa, tá ligado? Mas eu só problematizo nesse quesito. Já te vi criticar a utilização do jogo de posição no processo formativo dos jogadores do futebol brasileiro nas categorias de base. Eu queria que você disseminasse um pouco acerca de quais são os malefícios da utilização dessas ideias dentro do processo formativo dos jogadores do futebol brasileiro. Eu acho que tem uma parada que ela precisa ser esclarecida nisso daí. Não tem problema você ensinar jogo de posição na base. Eu acho que todas as formas de jogar precisam ser ensinadas na base. O problema é quando existe uma hegemonia de uma forma de jogar que, por geral, ela acaba sendo descontextualizante, que acontece na romantização de um jogo de posição, que ele é mal compreendido e mal aplicado. O jogo de posição precisa ser melhor ensinado na base e precisa deixar de ser hegemônico, precisa deixar de ser idealizado. Que é um jovem treinador que gosta muito do Guardiola, estudou para ser treinador, aprendeu muita coisa, estudou bastante, adquiriu bastante conhecimento e vai ali aplicar o que ele aprendeu sem aprender sobre pessoas. E quando você aprende sobre pessoas e sobre uma lógica cultural de olhar para a tática, sociocultural, experimental de olhar para a tática, sem se preocupar com o que é ok, com o que é aquilo e com qual a sua idealização de como o futebol deve ser jogado, se você não se preocupa com essas coisas, você vai descontextualizar alguém inerentemente ao que você está explicando. Pode ser um jogo funcional, pode ser um jogo de contra-ataque, um jogo de transição, piriri pororô. Isso é o mais importante, primeiro de tudo. Segundo, se tem uma parada hegemônica, outras estão sendo excluídas. Se algo está excluído, tem jogadores que seriam potencializados por um tipo de jogo que estão sendo excluídos. Um menino que não tem predisposição técnica, ele pode aprender técnica? Pode, mas ele vai ter um perfil mais físico. Esse menino é favorecido por um tipo de jogo específico. Só que qual é o tipo de menino que geralmente surge jogando bola no Brasil? É o menino que joga um futebol de rua, um futebol na escola, que ele é mais voltado ao indivíduo. A cultura do brasileiro, ela é individualista, não de um jeito negativo. Não é que individualismo é uma parada negativa. Não significa que não tem coletividade no futebol, porque o futebol é feito a partir do indivíduo, com um olhar individual na nossa cultura. E aí quando você chega com a ideia de jogo de posição, que essencialmente, teoricamente, categoricamente é uma ideia mais coletivista, de melhorar o indivíduo a partir de uma perspectiva coletivista, aí você já tem uma primeira descontextualização socioafetiva da situação. Do indivíduo, jogador, menino, adolescente, ou menina, adolescente e criança, com o que está sendo ensinado para ela. Porque quando você vai ensinar jogo de posição, se você for ler como se ensina metodologicamente jogo de posição, as pessoas não reproduzem exatamente o que é feito e é algo escrito para outra cultura. Não é algo considerando o gênio da criança brasileira. O gênio não de ser melhor, mas o gênio de comportamental da criança brasileira. O genioso e o genial. Isso, perfeito. Não considera porque foi escrito para uma outra cultura, para ensinar futebol para uma outra cultura. Para uma cultura em que 8 em cada 10 meninos não tem um pai em casa. 8 em cada 10 meninos que não estão perto de casa, que não tem como voltar para casa depois do treino. 8 em cada 10 meninos que não tiveram acesso à educação básica. Então, tipo assim, tudo isso é desconsiderado. Esses meninos, eles precisam aprender com o mundo. Tá ligado? E você precisa olhar para esse menino e dar uma oportunidade para ele através do futebol. E se você descontextualiza ensinando só uma forma de jogar, você vai gerar um problema, porque nem todo mundo vai ser potencializado pelo jogo de posição. Nem todo mundo vai ser potencializado pelo jogo funcional. Tu acha que o Bernal, do Fluminense, que tava lá no time funcional, ele era potencializado? Não é. Qual o melhor Bernal até agora? É de um futebol mais posicional, onde ele tem um comportamento mais de jogo de localização, no time do Zubeldia. É o melhor Bernal que apareceu até agora no Fluminense, porque é a potência dele. São pessoas diferentes, com experiências diferentes, que vão... Pô, tu acha que um time funcional vai funcionar no Japão? Um time de base do Japão não vai, pô. Vai tirar de contexto os moleques, que faz tudo regradinho, tá ligado? Ouve o professor. Não, aqui, pô, a gente entra na aula esperando a aula acabar, mano. A gente entra na aula, já esse professor é um saco, não gosta dessa matéria, só gosta daquela outra. Isso é muito a gente, tá ligado? Isso é muito nosso. O japonês até pode não gostar da matemática e gostar da gramática, mas ele não vai falar porque é desrespeito. O brasileiro não, ele vai acabar a aula, tá ligado? Ele vai tirar onda com o professor no meio da aula. É essa diferença que eu tô falando do gênio, que tá no nosso comportamento e nas nossas referências culturais. Imagina um menino que não tem acesso à educação, a criação dele é muito deturpada. As referências dele são muito deturpadas, tá ligado? É muito caótico. Então você chega pra ensinar, você vai ensinar um menino de 13 anos do Juazeirense a guardar posição, a perfilar o corpo e tal, você pode ensinar essas paradas pra ele. Mas você tem que respeitar o que ele é. E não necessariamente com o jogo de posição você vai potencializar o que ele é. E aqui no Brasil, pelos contextos socioculturais de quase todos os estados, o que a gente vai encontrar são uma maioria de meninos que
eles perderiam parte do que eles são pelo jogo de posição. Eu fiz um texto que foi muito criticado quando o Valentim Barco estava sendo especulado no City. E eu falei, se ele fosse pro City jogar com o Guardiola, como lateral, é diferente do Cherki, que é um meio ofensivo barra ponta, e às vezes o Guardiola até bota ele na ponta direita, o Valentim Barco teria que deixar um pouco de ser o que ele é. Porque pra mim um lateral só funcionaria, um lateral como o Barco, que é um super lateral, ele é praticamente um camisa 10 jogando na lateral, de estar em todo o canto do campo, ele é um gancho lateral, ele só funciona se ele for um lateral total no jogo de posição. E é o que aconteceu no Strasbourg, eu acho. Strasbourg que ele tava, com o treinador que tá no Chelsea agora. Ele era usado como um lateral esquerdo, não um lateral posicional, mas um lateral esquerdo que trocava a posição o tempo inteiro, que não se preocupava muito com se localizar na sombra do adversário, tá ligado? Isso funcionou muito bem, um lateral livre, tá ligado? Um lateral total. E não é um lateral total que troca de posição o tempo inteiro, sempre guardando posição, não. É um lateral que influencia do jogo como ele influenciava no Boca Juniors. Só que a plataforma de jogo dele do Boca Juniors, que era mais funcional e vertical, favorecia muito mais que ele fizesse isso. Então não significava que indo pro City, o Valentim Barco ia piorar como jogador, mas ele ia deixar de ser o que ele é. E o que eu defendo é que o jogador possa ser o que ele é. E se a gente quiser criar uma forma hegemônica de jogar, a gente vai tirar de muitos meninos o que eles são, pra seguir uma ideia de como se deve jogar. No lugar de ensinar várias formas de jogar e ver como esse menino se adequa melhor. E de repente poder mapear no futuro um time onde ele pode sair melhor e o time ganhar mais dinheiro com uma futura revenda, por exemplo. Tipo assim, até pensando numa lógica capitalista também, melhoraria, tá ligado? A gente fala muito sobre a lógica posicional e o jogo de posições de maneira geral, a grosso modo, sobre uma estrutura que possibilita uma melhor organização, a plataforma do jogo, para que os jogadores consigam compreender melhor o que está acontecendo dentro de campo, a grosso modo. Em que momento a organização ela deixa de ser uma ferramenta e ela passa a ser uma limitação dentro desse contexto formativo que você falou? No momento que o jogador se torna refém da ideia. O que isso quer dizer? Que o jogador não é estimulado a ter uma segurança em não fazer aquilo. Porque ele está acostumado a fazer só aquilo. Ele não vai ser estimulado a outras situações. Claro, dá pra você fazer de outras formas. Pega um menino que é meio ofensivo e bota ele pra treinar de lateral pra ele se expor mais ao risco, tá ligado? Você pode estimular mais o risco, mas de forma geral, quando o garoto é descontextualizado de si, a tendência é que ele perca a confiança na própria autonomia. Se eu for autônomo nas minhas decisões em campo, na tomada de decisão, e não seguir o que está predefinido, eu não tenho tanta segurança de que vai dar certo. Eu tenho mais segurança de que vai dar certo se eu fizer o que foi treinado, se eu fizer o que foi planejado. Isso dependente de jogo de posição, de jogo posicional, jogo funcional. Tem um acontecimento na Copa Asiática do Japão de uns anos atrás, em que o capitão do time, acho que era o Morita, que joga nem lembro do time que ele joga, acho que era no Sport, ficou puto com o treinador, porque o Japão tava no revés ali, precisava mudar o resultado do jogo, e o treinador não disse nada no intervalo, deixou os jogadores discutirem. Por quê? Na cultura japonesa, o japonês, não só o jogador, ele quer escutar uma referência e dizer pra ele o que precisa ser feito, porque é assim, eles seguem a ordem, eles seguem a regra, eles são organizados, eles veem a figura do professor / treinador, no caso do futebol, como o líder de uma guerra, tá ligado? Tipo assim, a lógica de VS no Brasil não é muito assim, é muito mais diversificado, é muito mais amplo, é muito mais caótico. Então, a partir do momento que você descontextualiza um menino, taticamente, logo, experimentalmente e culturalmente, você acaba minando a autoconfiança dele. E aí, para você estimular a autoconfiança, no processo de formação, não tô falando de time profissional não, time profissional é mais fácil, é um monte de adulto jogando. Mas no adolescente, você precisa ter essa preocupação com o mental. Eu acho que muita gente, quando a periodização foi implementada aqui, verbalizou, é o físico, o técnico, o tático e o mental, tudo junto. Mas o mental, ele acaba sendo explorado muitas vezes, nesse método mais moderno, pelo lidar com adversidades do jogo ali nos minigames, tá ligado? Do treino, nas brincadeiras do treino, que estimulam vários pontos de uma vez. Mas a parte mental de autoconsciência do jogador, ela acho que é muito pouco falado e que tá começando a ser mais falado e questionado, problematizado, colocado em pauta na formação agora. E antes era mais. Na época do método analítico, em alta aqui no Brasil, eu acho que era muito mais, porque existiam mais espaço pra isso, tá ligado? Era um método que hoje eu acho ele um pouco ultrapassado, sim, pela dinâmica do calendário, de como o futebol é feito e da quantidade de informação positiva científica que a gente tem de métodos mais sistêmicos. Me perdi um pouco, mas tinha um ponto positivo, que você focava bastante na técnica individual, na individualidade do jogador, e eu acho que hoje o futebol brasileiro precisa resgatar. E tem método sistêmico que olha mais também pro indivíduo do que pro coletivo, tá ligado? Mas uma coisa não anula a outra, mas não necessariamente vai olhar mais para um desenvolvimento técnico individual. Então, tipo assim, dando uma síntese dessas coisas juntas que eu falei.
se você tá colocando só uma ideia de jogo, você acaba descontextualizando as pessoas. Algumas pessoas. Essas pessoas que eu acho que são maioria, acredito, essa crença minha, com base na minha percepção de Brasil, sai de dentro do meu quarto, né? A minha percepção é que alguém vai ser prejudicado. E isso prejudicou a formação de jogadores, mas não é só isso, né? Tem uma questão mercadológica também que é muito mais ampla. Dado momento dessa entrevista, a gente falou sobre a falta de bibliografia do futebol brasileiro. Especificamente falando sobre a falta de sistematização dos nossos conceitos e das nossas ideias. E tudo isso que você falou aqui durante a nossa entrevista, falta essa bibliografia, falta esse catálogo um pouco mais sistematizado. Falta pra caramba, mas também faz parte da nossa cultura, mano. E como que a gente traz isso pro treinamento formativo, dentro desses conceitos que a gente falou, de uma maneira sistematizada, agora buscando a sistematização disso tudo, sem cruzar a linha tênue entre a gente ensinar algo e impor algo às crianças e aos jogadores nesse processo formativo? Cara, eu acho que é simples. Isso precisa acontecer na formação de analistas e treinadores. Não só da CBF Academy, no futebol interativo, que a gente trabalhava lá, tá ligado? Precisa fazer mais isso. E, cara, tem muitos cursos por aí, nem todo curso, inclusive de amigos nossos, vai ensinar essas paradas, tá ligado? Eu acho que a CBF é quem tem que puxar esse bonde, isso já acontece, as ideias já são abordadas lá dentro. Mas uma catalisação mais sistemática não é algo da nossa cultura no futebol. Isso existe em outras ciências aqui no Brasil. Mas no futebol sempre a parte da ciência do futebol brasileiro é mais importado. É tudo muito importado. Então, pô, pelo menos importa o que os caras estão escrevendo na Itália, tá ligado? Mas buscar pessoas, buscar fontes teóricas para estudar as paradas e formalizar um curso de formação de analistas e treinadores mais adequados, não só a identidade cultural, mas a entender o que é a identidade cultural e do porquê é importante a gente ensinar tudo e focar no indivíduo. Ensina todas as ideias, e eu acho que o que deveria ser, entre muitas aspas, imposto, é a ideia de você trabalhar jogadores individualmente, de olhar a tática a partir de uma perspectiva individualizada. Função, por exemplo, o Zubeldia é um treinador com ideia posicional, mas ele monta o time dele a partir de características, a partir das funções. Então, tipo assim, ele tem um olhar mais individual dentro de um modelo de jogo posicional, entendeu? A ideia não é... Ele não tá sendo coletivista, tá ligado? Então, por exemplo, o Diniz é um treinador que ele olha a partir do indivíduo, mas tem alguns pensamentos coletivistas também, tá ligado? Tipo, não deixa de ter. Eu acho que é mais você conseguir trazer mais elementos pra discussão do que o que a gente tem hoje dentro do que tá catalogado. Porém, esse é um problema cultural nosso, cara. A gente foi fazer livro de treinador e achou que livro de treinador era contar a história de treinador do vestiário. O que eu acho do caramba, eu adoro ver história besta de treinador, de jogador, tá ligado? História de relação. É muito importante pra gente aprender. Então... Mas faltou isso, tem pouca bibliografia que aborda tática. O Tite tem um livraço aí, e o Tite é um treinador muito tático, e tem pouco de tática no livro dele. Livro do Abel Ferreira, que é um treinador português, tem muito de tática. E tem muito de relação também. Então poderia ter um pouco mais disso do que acontece em livros do Ancelotti, que fala muito da relação do tato com o jogador, mas fala de ideia de jogo, de modelo de jogo. A gente poderia primeiro ter catalogado treinadores brasileiros para falar das ideias dele, tem pouquíssimo disso. Pirâmide Invertida é o que entra um pouquinho primeiro. E ainda acho que tem muita coisa para revisar ali no Pirâmide Invertida também, mas tem muito pouco, poderia ter muito mais, é muito pouco mesmo. Escola brasileira entra um pouco também, mas é pouco. Porque a gente precisa de uma parada com mais rigor, tá ligado? Dentro dos cursos da CBF e de outros cursos de formação também, para que a gente possa melhorar processos de formação do jogador e melhorar nossos treinadores também. Ainda sobre essas questões dos processos formativos, dentro das categorias de base do futebol brasileiro, tem um texto seu muito bom, eu tava relendo, onde você fala sobre a importância da frustração na formação dos jogadores. Qual é essa importância? Cara, a frustração é importante pra vida. Eu conheço uma pessoa que ela conseguia tudo, mano. Não tudo de ser rico, de ter dinheiro e tal, mas fez um processo seletivo pra passar numa parada, passou. Fez um processo pra outro, passou. E quando ela não conseguiu algo, ela ficou muito abalada. Se uma criança, na infância, ela não aprende a se frustrar, ou um adolescente, ele não aprende a se frustrar com aquele namoro que não deu certo, com uma nota baixa mesmo ter estudado, com um erro cometido que fez ele uma nota baixa sem ter estudado, essas pequenas frustrações, elas vão moldando a nossa resistência aos estímulos externos. Isso é uma parada de psicologia, não é uma parada de futebol. Só que todo o futebol é jogado por seres psicológicos, pô, são pessoas. Então, tipo assim, quando o menino aprende a se frustrar, ele vai com mais casca pro abalo emocional que tem na frustração no futebol profissional. E no futebol profissional, a cobrança é maior, as frustrações são maiores, as derrotas acontecem mais do que as vitórias, porque a exigência do torcedor com o profissional é maior e ela é exigência sempre por título. Se você ganha, mas não ganha título, você é ruim. Se o seu aproveitamento de vitória é menor do que de derrota, você é ruim. Mesmo seu time tendo chegado na final da Copa do Brasil e ter jogado na seleção brasileira e jogado na Europa agora. Você é ruim. Você é fraco.
É o que tá acontecendo com o Diniz agora. Então, tipo assim, esse é o nível de exigência com treinadores e jogadores no Brasil. Então, esse menino, ele precisa aprender a tomar porrada, ele precisa aprender a se frustrar, ele precisa aprender a lidar com provocação na base, ele precisa aprender a lidar com a dor da perda, ele precisa aprender a lidar com a derrota, com um título que merecia ganhar, mas não ganhou. Merecia, mas não ganhou. Vai lá, vai assistir. Por isso que eu admiro o JP Sampaio. Ele não é perfeito, mas, pô, os meninos da base do Palmeiras perderam, foram lá assistir a coroação do outro time. Porque, cara, tem que aprender a sentir isso aí. Porque quando chegar no profissional, vai perder uma final de Copa do Brasil. Não, vou dar um exemplo do Fluminense. Vai jogar uma final de Copa Libertadores e no outro dia vai estar um jogo decisivo na disputa contra o rebaixamento. Se você perde a final da Libertadores no outro dia, você não consegue lidar com a derrota, meu amigo, você vai perder o jogo decisivo contra o rebaixamento também. E se você perde a final da Libertadores, você é um jogador que tá muito bem, chegou na final da Libertadores, você perdeu um pênalti na disputa de pênaltis da final da Libertadores. E você vai sentir esse abalo emocional. Meu amigo, na hora que seu time perder com você jogando bem, você vai apanhar do mesmo jeito, porque o futebol brasileiro é assim, a mídia, o torcedor e os torcedores estão te impugnando o tempo inteiro, então você tem que aprender, não tem como controlar isso. Eu adoraria. Eu estimulo quem me lê a não ver as coisas desse jeito, mas não controlo. A gente tem um grupo de debate de futebol que hoje o menino tava descontextualizando o Felipe Luiz, e na hora ele reconheceu, eu tô sendo passional, é isso. Então, tipo assim, esse é o futebol brasileiro, é todo mundo querendo que seu interesse seja saciado, que sua necessidade seja resolvida. Então o jogador brasileiro tem que aprender a lidar com esse mundo. O jogador brasileiro tem que aprender a lidar com frustração, porque na hora que ele pisar na Espanha, ele vai sofrer racismo, mesmo que ele não tenha a pele tão retinta. Então é esse mundo que o jogador tem que estar preparado para lidar. E se a gente não expõe o jogador a risco e a frustração na base, a gente tá blindando ele da vida real. E aí quando ele enfrentar a vida real, ele vai tomar uma surra. Eu queria fazer uma correlação entre um outro texto seu e esse que eu acabei de citar, da frustração. Você fala sobre a questão da frustração como uma peça fundamental para a formação de melhores jogadores, e tem um outro texto onde você fala, ou pelo menos se questiona, se está ou não proibido arriscar. Qual é a importância dessas duas coisas? Essas duas coisas, elas se conectam, elas coexistem. O risco e a frustração são peças fundamentais para que a gente consiga, de fato, formar melhores jogadores, ou você acredita que são coisas dissociadas? Cara, a nossa sociedade, ela não quer se frustrar com nada, ela quer garantia de tudo. E isso aconteceu com o futebol também. Tem uns anos já que isso vem globalmente sendo potencializado. Então, com certeza, está diretamente ligado, porque a ideia de ter um futebol menos arriscado, com mais garantias, é justamente para que as pessoas não se frustrem. É uma ideia resultadista. O resultadismo surge da frustração com a derrota. O medo do risco surge da frustração com o potencial problema que vem com o erro. Tá ligado? A perda. Mas não se pensa no ganho que vem com a situação arriscada. Não se pensa num ganho. Tipo, se pensa mais, tipo, esse jogador ele errou 3 vezes o drible que ele tentou e foram dribles arriscados que poderiam ter gerado contra-ataque, geraram sim ou não. Mas na hora que ele acerta, ele consegue uma jogada que desestabilizou a defesa adversária. Tem jogadores que são suco de risco. Cherki faz muita coisa arriscada, Musiala faz coisa arriscada, Florian Wirtz faz coisa arriscada. Só que na hora que é um brasileiro, a gente não quer, não. Aqui não pode fazer coisa arriscada, não. Europeu pode. A gente não pode. E é uma tendência agora, desses meninos mais novos estarem jogando um jogo de maior risco, com maiores ganhos e com maiores perdas. Mas tipo, é uma visão tão resultadista, influenciada pelo capitalismo e pela lógica de mercado, que acaba que o risco ele é desestimulado o tempo inteiro. O treinador não quer perder o emprego dele, então ele não vai expor um menino habilidoso a jogar como um meio ofensivo ou como um volante. Ele vai expor o menino, vai proteger o menino jogando ele na ponta, tá ligado? É o que o JP Sampaio fala naquela entrevista pro Denilson. Então, sim, com certeza tá totalmente ligado, porque a problematização do risco é o medo de se frustrar, tá ligado? É o medo de frustrar o torcedor, de frustrar o dirigente, de frustrar o treinador, de frustrar alguém da família, de se frustrar consigo mesmo porque errou ao tentar algo mais arriscado, porque sua nota no aplicativo de estatística para o qual o Marcos Arboes trabalha vai dar menor se você errar mais passes. Logo, você vai tentar passes menos arriscados para ter uma garantia maior de sucesso. Sim, tá tudo ligado com frustração. É a sociedade do medo de se frustrar. É o que a gente tá vivendo. Eu jamais deixaria o meu filho, com 13 anos, sair de casa e ir para um clube de futebol. O clube não vai cuidar do meu filho, vai tratá-lo como um produto. Essa é uma declaração do Fernando Diniz. E essa problemática da mercantilização das crianças, ela é um malefício de qual tamanho para o local onde o futebol brasileiro está situado hoje? Não necessariamente do local, mas o nível que o futebol brasileiro se encontra hoje, os problemas que estão alocados dentro do futebol brasileiro, as problemáticas que a gente tem que lidar. Essa mercantilização é um problema de qual tamanho dentro desses vários? Gigantesco. Eu diria que é o maior problema. As pessoas gostam que esse seja o único problema. As pessoas não gostam que aquilo que eu falei da parte de tendência, de modelo de jogo hegemônico exista, tá ligado? As pessoas se negam a ver isso. Muita gente se nega. Já teve muita gente que foi babaca comigo por causa disso.
Mas, e pra poder dizer, não, é metodologia só que querer vender jogador como produto, mas isso é verdade. E eu acho que talvez seja o maior problema nesse exato momento. Porque aquele outro problema já começou a ser olhado. E tem vários problemas. E, cara, todos os problemas, eles têm algo em comum. A lógica do capital. Capitalismo. Esse problema do modelo de jogo hegemônico, ele conversa com a problemática do capitalismo moderno. O problema da mercadologia também. Então, se a gente for colocar algo como o vilão é o capitalismo, tá ligado? Por quê? Não forma mais camisa 10. Nem o time na Europa tá usando camisa 10. Nem o time vai querer comprar camisa 10. Eles preferem pontas habilidosas. Então esse menino muito técnico, eu vou botar de ponta. Não tô dizendo que é o caso. Então o Pedrinho a gente vai botar na ponta aqui na base, pra ele ser formado como ponta, ganhar o corpo e ser vendido. A descontextualização tática também acontece aí. A descontextualização pessoal, individual e emocional também acontece aí. E é isso, o menino é visto como produto. Na hora que ele não serve, ele é descartado. E aí, nesse momento de boom, de SAF, que é o que a gente tá vendo agora, de mercado das bets patrocinando quase todos os times de elite do futebol brasileiro, é o que a gente vai confrontar o tempo inteiro, mano. O jogador tem a tendência de, a cada dia que passa, ser tratado como um produto que, se ele não rende, ele é descartado. Isso acontece na nossa sociedade como geral. No trabalho, se você não atende às métricas ou aos requisitos específicos da empresa, mesmo sendo bom no que você faz, dando resultado ou não, você vai ser descartado. Então, se o jogador não atende às métricas do que é exigido pelo mercado, ele vai ser descartado. Por isso que a gente vê, cara, a gente conhece vários treinadores de base. Quase todo treinador é analista de base, com certeza, 100%. Todos passaram por isso. De algum momento, dizerem pra ele que esse jogador aqui não serve porque ele é fraquinho, porque ele não tem perfil. Todo treinador, todo mundo que trabalha com base ouviu essa merda. E o que é o perfil? O perfil é um jogador físico, com boa disciplina tática, que resolve jogos na base, que tem uma maturação mais precoce, que te dá resultados mais cedo e que tem algum talento desenvolvido ali. Esse é o jogador mais procurado lá fora. Mas enquanto eles estão procurando esse jogador aqui do Brasil, que é o ponta super habilidoso e forte fisicamente, eles estão formando o Ryan Cherki na França. Estão formando Lamine Yamal na França. Lamine Yamal tá dando uma crescida agora, ele era franzinho. Estão oportunizando Vitinha em Portugal, posteriormente no PSG agora, que ele tá mais maturado. Mas, cara, eu já achava que o Vitinha era um jogador meia boca. Ele é um dos melhores volantes do mundo agora. Quando eu torço pro Porto, eu achava o Vitinha antigamente meia boca. Um jogador genérico, mediano. Mas tá aí, pô. Fez seus 23 anos, sei lá quantos anos o Vitinha tem agora. Cara, tá jogando muito. E é um tipo de jogador que não seria formado aqui. E aí, por não formarmos esse jogador por causa da mercadologia, a gente vai procurar fora. Por isso que a gente tá procurando camisa 10 na Argentina. O Garro, o Lúcio Acosta, e muitos outros jogadores que vão passar por aqui. Não só argentinos, mas de outros países. Porque são perfis que não estamos formando porque não tem quem compre. A lógica era pra ser essa. Tá ligado? Quando é que a gente vai formar outro Ganso? Não com a mesma genialidade, mas com o mesmo perfil. É difícil. Porque não se vende, não estão tentando comprar. Talvez no futuro próximo sim, porque eu acho que a narrativa ela tá sendo um pouco mais questionada agora na esfera global. Falando um pouco agora sobre o debate acerca de futebol na mídia esportiva brasileira, como é que você avalia o momento atual? O que você tá vendo dentro da loucura que a gente vive? Acho que tá dando uma melhorada. Eu acho que as pessoas estão olhando mais pra contexto. Tô falando de jornalistas mesmo, comunicadores, dá uma melhorada. Teve uma época que eu dizia tranquilamente, 95% dos comentaristas brasileiros são ruins. Ruins, não entendem de futebol de verdade. Eu dizia isso, de boa. E talvez eu me inserisse nisso, tá ligado? Mas eu já acho que deu uma melhorada. Eu vejo as grandes mídias sempre procurando comentaristas que têm conhecimento tático, comentaristas que conseguem aprofundar as discussões. Até que ponto esse conhecimento é profundo mesmo? Oi? Até que ponto esse conhecimento é tão profundo assim? Cara, acho que não precisa ser muito profundo. Precisa ser pelo menos contextualizante e não o contrário, porque vou dar um exemplo. As discussões que o Bruno Formiga levanta, a maioria são descontextualizantes. Essas discussões por exemplo, no quadro Polêmica Vazia, quase todas são descontextualizantes. Ele usa número pra reforçar uma parada, dar uma base ali porque ele pensa, mas no fundo tá descontextualizando o jogador, tirando de contexto. Eu acho que se o comentarista ele se propõe a dar contexto, ele não precisa de muita profundidade teórica, de muito conhecimento técnico pra fazer um questionamento, um apontamento ou emitir uma opinião. Se ele contextualizar já é algo. E agora a gente tá vendo a tendência a olhar menos para resultado, a olhar menos para números frios. E o que a gente tem que ter cuidado também é para não impor tática como correto também, tá ligado? Só que, primeiro, tática precisa conquistar espaço. Que o Bruno Formiga é um comentarista que se propõe a olhar de forma contextualizante, ainda que eu acho que ele descontextualize pela visão de futebol dele. Mas a gente tá vendo comentaristas com maior profundidade agora na parte tática e além da tática.
O Grupo Globo tem Jéssica Sescon, Renata Mendonça melhorou muito nisso, Ana Thaís Matos melhorou pra caramba na leitura dela. O próprio Rafa Scout, que eu critiquei mais cedo, tava com um quadro lá na Globo, não sei se ainda tá no Sport TV, bom também, tá ligado? Ter esse tipo de espaço. Felipe Simonetti, né, angariou esse mesmo tipo de espaço. E é importante pra gente, pra mim, pra você e pra quem deseja trabalhar com análise ou ser um comentarista tático. Rafa Oliveira, na Casa TV tem a Ju também, tem uma galera que comenta tática. A gente tem vários amigos aí. O Rodrigo Serafim também, que tá angariando seu espaço como comentarista, que é um cara que fala de tática. Luiz Fernando Filho é um cara que ele não é tão aprofundado em tática, mas ele contextualiza, ele conta história, ele olha pra pessoa, tá ligado? Tudo isso importa. E entende um pouquinho, tipo, não é um pouquinho, ele entende bem de tática, o suficiente. Tava conversando com o César, que produz um conteúdo foda de futebol italiano sobre a Juventus. E ele falando, mano, tipo, não sou muito entendido de tática. Cara, você não precisa ser não pra falar de tática, não precisa saber o que é funcional, posicional, reativo, propositivo, não. Fala o que você tá vendo. Aprofunda. E se a pessoa aprofunda, já é muita coisa. O Luiz se propõe a falar de tática até onde ele acredita que é o dele, tá ligado? E ele não precisa ir além disso, ele já tá aprofundando, ele já tá olhando além. Então sim, eu vejo que existem pessoas, uma parcela minoritária no jornalismo esportivo, no debate midiático, que estão se propondo a isso, mas ao mesmo tempo eu vejo o crescimento de resenha, de muito ha-ha-ha, tá ligado? Na hora de debater futebol. É uma cultura que começou ali com os donos da bola e agora a gente vê outras emissoras indo para um caminho de jornalismo esportivo, de entretenimento muito mais do que analítico. E quando tenta mesclar essas coisas, eu acho que ainda está errando. Mas os melhores para mim, não dos melhores comentaristas estarem lá, mas quem se movimenta melhor, para dar uma valorização maior para o debate real do futebol, é o Sport TV Momento, pelos programas que tem, por como levanta alguns debates, tá ligado? Você enxerga que a mídia, ela pode ser um meio educacional? Por exemplo, a gente fala sobre o torcedor, em dado momento, inclusive, dessa conversa, a gente falou sobre o torcedor ele ser imediatista, passional, por vezes até um pouco descolado da realidade concreta do que está acontecendo dentro de campo com o clube dele. Não seria um dos papéis da mídia racionalizar esse debate? Você vê que isso acontece? Seria, mas a mídia não faz isso não, porque não vende. Voltamos ao mesmo problema do capitalismo. A mídia não vai tentar fazer isso porque não vende. Vende o cara tá puto com o Diniz. Vende o cara tá puto com sei lá, o Crespo. Vende o cara tá puto com o Felipe Luiz. É isso que vende. Vende o cara tá puto com o Gabigol. Vende o cara tá puto com o Neymar. E às vezes o cara que tá lá dentro da mídia, ele tá puto também, mano. Ele só quer reproduzir o torcedor passional dele na hora dele fazer um comentário, uma reportagem, uma matéria, um contraponto, uma narração. Então, assim, era pra ser, mas não é. Na prática não é. Eu acho que não vai ser tão cedo. Eu não acho que a gente tá indo pra um caminho nesse sentido. A gente tá indo pro contrário. É controverso, né? Ao mesmo tempo que evolui em alguns pontos, retrocede em outros. A gente está entrando na reta final aqui do nosso papo, então a gente vai encurtar um pouco algumas perguntas e algumas respostas, mas eu não poderia deixar de fazer algumas delas. Claro. Fernando Diniz. Você tem um texto, uma carta aberta para Fernando Diniz no seu perfil, onde uma frase me chama muita atenção, que é quando você retrata uma conversa com a sua noiva, a Tayane, e você responde a ela dizendo que não, você não gosta mais do Diniz do que você gosta dela, claro que dentro de uma brincadeira, mas que você o ama genuinamente. Que é uma das pessoas que você mais ama dentro do futebol. O que é Fernando Diniz pro Marcos dentro de toda essa caminhada? Tirando um pouco da parte crítica e de algo que a gente vai até entrar rapidamente, mas quem é Fernando Diniz? A importância dele pro Marcos? Vou tentar ser breve nas respostas. Eu acho que Fernando Diniz é quem representa a minha visão de futebol. É por isso que ele fica tão puto, mano, com as perguntas. Não é porque ele é um babaca. Não, eu acho que ele tem dificuldade de ser questionado sim, mas ele não é um babaca. É porque ele acredita muito numa parada, ele queria que as pessoas acreditassem, só que as pessoas não vão junto dele. Eu sei qual é essa sensação. Por isso que eu sei porque que ele tá puto, tá ligado? Ele representa muitas ideias que eu acredito, e não é só o estilo de jogo. A maneira de potencializar jogadores, a maneira de olhar pro jogador de forma mais humana, a visão anti-resultadista. Ganhou um título e falou que o maior título dele é a família, tá ligado? Então, tipo assim, ele representa tudo que eu acredito. E isso não tá só no que ele fala, tá? No que as pessoas que trabalharam com ele, tiveram convivência com ele, falam sobre ele. A maioria delas. Bruno Guimarães, Gabriel Sara, Paulo Henrique Ganso, John Arias, John Kennedy, Caio Paulista, Samuel Xavier. Quantas vidas, não só carreiras, não foram impactadas por causa dele? Esse cara é foda. Eu amo ele, eu amo o que ele representa pro futebol. E me incomoda a maneira como ele é tratado, mas eu sei que isso não vai mudar. Você acha que a crítica acerca do que faz ou que se propõe a fazer, futebolisticamente falando, no campo e bola, ela é uma crítica que tá descolada da realidade? Porque eu percebo você falando muito sobre isso. Sim. O pessoal bate muito numa pecha do rótulo, a rotulação do que é o Fernando Diniz, e eu vi uma enxurrada de stories após a demissão dele anunciada pelo Vasco, muita gente falando que é uma ideia muito bonita, mas que na prática ela
deu errado em 90% das vezes que ele tentou. Primeiro, que eu acho que isso parte de um pressuposto equivocado, e segundo, que essa é uma análise, talvez, do Fluminense do Diniz em 2019, do Atlético Paranaense do Diniz, e não do Vasco do Diniz em 2025, 2026, porque são times completamente diferentes para quem de fato se propõe a ver o jogo. Cara, o Diniz, ele pegou vários times quebrados sem contexto nenhum e fez um trabalho bom, mano. Paulista, Osasco, Votorati. Por que as pessoas não falam disso aí? Só falam do histórico recente. E outra coisa, o trabalho dele no São Paulo não foi ruim. Ele caiu porque perdeu o grupo. Sei lá, eu posso ter essa concepção, mas o trabalho no geral não era ruim. As pessoas pegam esse retrospecto numérico aí, que ele é problemático. Acho que é pro treinador olhar e se questionar por que o trabalho dele oscila tanto em resultados. Ele precisa se questionar. Mas o Diniz, como treinador e existência, não tá tão proposto a isso, tá ligado? Eu acho que precisa, eu critico isso. E eu acho que a crítica é descolada da realidade porque eles querem bater em fantoches, eles querem bater em espantalhos, que é a saída de bola arriscada, esse jogo que ele não muda de jeito nenhum. Por que as pessoas querem tanto que ele mude o jogo? O problema e geralmente o que batem não é o problema. A saída de bola do Vasco não é ruim. A saída de bola do Cruzeiro não era ruim. O ataque funcional do time não era necessariamente um time chega. Muitas vezes o problema do time do Diniz ficar refém das situações, tá ligado? Tipo assim, os jogadores não conseguirem encontrar soluções em campo, o time errar finalizações. O Fluminense dele perdeu uma porrada de jogo Atlético Paranaense porque errava muito gol, mano, porque não tinha bons definidores. Já o São Paulo com o Brenner tinha, o Cano no Fluminense tinha. Quanto a bola não chegou boa pro Cano, pro Keno, pro Arias, pro Ganso, pro John Kennedy? Porque tinha, mano, a bola sempre chegava. Esse é o lance, a bola em todos os trabalhos dele, os bons e os ruins, a bola sempre vai chegar. Os problemas do Diniz, pra mim, são muito mais de mérito tático defensivo, de transição defensiva, de defesa em bloco baixo, de proteção de cruzamento. E eu diria que esse, do poder de definição das equipes dele, de conseguir melhorar os seus definidores. Ele melhora os seus passadores, mas eu acho que o Diniz pode melhorar mais os seus definidores, no sentido de recuperar o jogador. É confiança pro passe, é confiança pro drible, é confiança pra visão de jogo, é melhorar tecnicamente todos os seus atributos, mas na definição precisa melhorar. Porque ele melhorou muita gente, mas naquele Fluminense quebrado lá ele não tinha um definidor. As pessoas não querem discutir isso, tá ligado? E aí eu acho que a crítica se descola da realidade porque todo mundo só quer bater no espantalho pra poder tá certo sobre a cartilha do Diniz, pra poder tá certo que ele é um merda, pra poder tá certo que ele é um pardal, porque não conseguiu tá certo quando as coisas estavam dando certo. E o que é dar errado? Dar errado é você conseguir colocar o Paulo Henrique na seleção brasileira, dar errado é você recuperar o Cauã Barros quando ele tava sendo emprestado pra time da segunda divisão, dar errado é o Ryan recuperar a confiança a ponto de tá jogando bola pra caralho na Europa. Isso é dar errado? Depende, você vai ficar olhando lá a estatística que o Chupetinha Chucrutes compartilhou, que a estatística é negativa, vai ver esse futebol só por resultado, então sim, deu errado, ele dá mais errado. Mas quantos jogadores, como eu já citei, Gabriel Sara, já citei Luciano Tietê, que a galera adora falar da história negativa, mas o Diniz fez bem a carreira dele, Caio Henrique que mudou de posição, Caio Paulista que melhorou com ele, passou de ser um jogador subsidiado pela mídia, e vários, cara, o Gabriel Sara é outro jogador depois do Diniz, Samuel Xavier, que era meia, virou lateral, um dos melhores laterais do Brasil e do continente. E aí, mano, o André Martins, inúmeros jogadores melhorados. E ele faz isso sendo treinador, faz isso sem abraçar resultadismo e sem deixar as ideias dele de lado. Isso é incrível. Você acha que, voltando um pouco naquele problema que a gente conversou lá atrás, sobre a questão da falta de você observar o menino como um indivíduo nas categorias de base, faz com que ele tenha que fazer esse trabalho no futebol profissional? Ele tem uma aspa sobre isso, não vou me lembrar exatamente, mas ele fala sobre isso dentro de um evento da CBF há muito tempo, um evento muito antigo, onde ele diz que o trabalho dele no futebol profissional é praticamente um trabalho de categoria de base, porque aquele jogador, muitas vezes, ele pode até chegar pronto pro Diniz, tecnicamente, mas ele não chega pronto no aspecto mental, com confiança, acreditando que ele pode mais, que ele pode buscar ferramentas para se desenvolver, e muitas vezes o trabalho do Diniz no futebol profissional é um trabalho de base. Você acha que tem um pouco dessa lógica também, que se a gente melhora aquela estrutura que a gente falou, talvez os trabalhos do Diniz pudessem melhorar também? E aí, lógico que não dizendo que seria algo mágico, mas tá correlacionado? Tá sim. Quase todo time que o Diniz chega, ele precisa recuperar uma porrada de jogador. E eu acho que às vezes ele acredita mais do que o jogador na própria recuperação. Às vezes o Diniz quer trazer jogadores que ele acredita que vai recuperar e tal, e ele acaba se perdendo nessa ideia dele. Mas quando o Diniz chega, o Diniz é melhor chegando com um elenco quebrado do que montando um time. Acho que o Diniz precisa montar time melhor, tá ligado? Foi muito mal quando tinha parado pra montar time no Fluminense. Precisa montar times melhor, mas quando ele chega, ele sempre tem que resolver problema dos caras, mano. O Diniz, o Diniz que botou o Bruno Guimarães pra fazer terapia. Não aquela de clube lá, que é uma parada institucional, tá ligado? O Diniz que botou o Bruno pra fazer terapia. O Veiga. Que
talvez ser quem teve o melhor tato pra cuidar do John Kennedy, tá ligado? Então ele precisa fazer um trabalho que na base não é feito, e não é só de recuperar a confiança pra dar um passe, pra melhorar a saída de bola, pra melhorar o estímulo da criatividade da tomada de decisão. Uma parada pessoal também. O jogador ser visto como uma pessoa, tá ligado? Mas aí não é só o Diniz que faz isso. Porém, eu acho que o Diniz é um dos que faz melhor no Brasil. Só pra gente adentrar nos assuntos finais, queria que você dedicasse um pouco de um tempo pra falar sobre a tatuagem que você tem aí no seu pulso, Major Guilherme Arboes. E você vem escrevendo bastante sobre isso nos últimos meses. Ano passado, saiu um texto agora recentemente você falando sobre. Queria que você falasse um pouco da importância do seu pai na sua vida, não necessariamente de uma maneira presente na maior parte do tempo, até por uma questão de fatalidade, mas acerca do que ficou para você materialmente e às vezes até metafisicamente, do que sobrou e do que você aprendeu com a ausência e ao mesmo tempo a presença do seu pai. Cara, quando eu era criança, já depois do meu pai ter morrido, meu pai morreu num acidente de avião, ele era piloto de avião aposentado da aeronáutica. Meu pai era major, mano, eu não falo muito disso. Eu não falo pra não ter uma falsa impressão sobre minha vida, né? Eu falo, meu pai é major, então você é rico. Eu não sou rico, não, sou classe média, tá ligado? Eu trabalho muito pra poder ter meu próprio dinheiro. Mas tive uma condição razoavelmente confortável por causa do que meu pai fez em vida, né? Meu pai era da aeronáutica e ele morreu num acidente de avião. E quando eu era criança, uma vez um cara que era médium, ele me disse que um dia eu ia dar muito orgulho pro meu pai. Depois de um tempo eu descobri que ele tinha dito que ia ser orgulho pra minha mãe, tá ligado? Eu tinha entendido errado, mas eu coloquei muito isso na minha cabeça quando eu era pirralho. Cara, eu preciso dar orgulho pro meu pai. Tipo, e tudo envolvendo ele me emocionava. A falta que eu sentia me emocionava. Eu lembro de um dia que a gente foi buscar meu irmão na rodoviária e tinha uma outra família com algumas crianças esperando o pai sair do ônibus. E quando o pai desce do ônibus, esses meninos vão abraçar o pai. Eu tenho outra memória, em 2007, no Dia dos Pais, que os pais de todas as crianças foram buscar elas na escola, menos o meu. Aí meu irmão que foi, meu irmão mais velho. E aí eu fico pensando, cara, existe um vazio dentro de mim que ele nunca vai ser preenchido. Nunca. Esse vazio não tem como ser preenchido. Eu posso ser pai um dia que eu vou continuar sendo uma criança que cresceu sem um pai. E é difícil, porque eu não tive um pai pra entrar em algumas questões na minha vida, tá ligado? E nem acho que talvez meu pai fosse um grande pai nesse sentido, mas ele era um bom pai. Ele gostava de presentear, ele não deixava faltar nada, ele era participativo nas coisas, ele jogava videogame com a gente, às vezes ele jogava mais videogame que a gente. Ele dava condições muito boas, ele me deu condições boas de poder estudar em escola particular, por exemplo, a minha infância toda. Porque ele fez uma boa grana em vida, tá ligado? Ele não deixou faltar nada pra mim e pros meus irmãos. E eu tinha essa sensação de que eu queria orgulhar ele, eu queria ser muito bom pra que ele sentisse orgulho. E uma pessoa que foi um pai pra mim no jornalismo, que é Fernando Amaral, que eu também já escrevi sobre ele, me disse pra eu largar esse negócio, tá ligado? E que ele entendia que às vezes eu não tinha aprendido algumas coisas de ser homem. O Fernando é um cara de mais de 70 anos, eu aprendi algumas coisas de ser homem por causa por não ter um pai, tá ligado? E aí eu fui perdendo um pouco disso e hoje eu tenho outra percepção. Tipo, eu quero que meu pai, de onde ele estiver, ele sinta orgulho de mim, mas eu quero também passar ele, tá ligado? Hoje eu tenho outra percepção em relação a isso. Eu quero dar orgulho pro meu pai, mas eu quero passar ele. Meu pai era muito foda, mano. Meu pai era muito reconhecido na parada que ele fazia. Tá ligado? A Esquadrilha da Fumaça, que é os aviões que soltam fumaça lá, faz aquelas acrobacias. Meu pai sabia fazer isso. A régua dele era de ser muito foda mesmo. E eu quero que o nome Arboes seja mais conhecido na história por minha causa do que por causa dele. E só para aproveitar o espaço, queria que você falasse um pouco sobre Tayane Santos, sobre a importância desse amor na sua vida e não só no aspecto amoroso, pessoalmente falando, mas também em como isso pode ter te influenciado a travar algumas lutas, a lutar por algumas causas profissionalmente dentro do que você faz no dia a dia. Cara, tô num relacionamento com Tayane, vai fazer 4 anos. E a gente noivou ano passado, estamos morando juntos desde o ano passado também. Em breve a gente vai se casar e ela é a pessoa com quem eu decidi compartilhar a minha vida. E assim, antes dela, eu havia tido alguns relacionamentos e nenhum deles tinha sido maduro e nem longo. Eu nunca havia tido um relacionamento que passou de 1 ano, tá ligado? O mais longo tinha sido 7 meses, sei lá. Foram 7 meses antes dela. Então, meio que eu aprendi a como me relacionar de verdade com as pessoas por causa dela. E eu lembro que no meu relacionamento anterior, eu comecei a fazer terapia pra resolver o relacionamento. Eu terminei terminando depois de fazer terapia e percebi que não era o que eu queria. E antes de começar a namorar com ela, eu fui fazer terapia também pra entender o que eu tava sentindo, né? Porque eu tinha criado uma casca pra me relacionar amorosamente com as pessoas e algumas crenças que eu fui desconstruindo ao longo do relacionamento. Então, assim, ela é uma pessoa muito diferente de mim.
Ela gosta do sol, eu gosto da noite. Ela gosta de calor, eu gosto do frio. Ela gosta de dormir cedo, eu gosto de dormir tarde. Ela fala pouco, eu falo muito. Então a gente é muito diferente. Eu acho que estar em relação com ela me ensinou a me relacionar melhor com as diferenças, tá ligado? E eu acho isso muito importante pra mim, pra eu começar a cuidar da minha saúde mental também. Eu acho que minha maturidade maior de uma base de identidade não vem só da minha experiência como indivíduo, mas da minha experiência relacional com ela, tá ligado? De coisas que eu aprendi já me relacionando com ela e de que eu continuo aprendendo e vou continuar aprendendo. Bom, foi isso. Esse foi o primeiro Fala FL, com o convidado mais especial de todos e reiterando o que eu já havia falado no início do programa. Talvez daqui para frente todos os Fala FL tenham um pouco do Marcos, porque eu também tenho um pouco do Marcos na minha essência e na minha trajetória profissional. Agradeço de coração a ele que, além de ser narrador, analista, comentarista, jornalista, amigo, ele que é uma enorme pessoa e de um coração que às vezes as pessoas acham que é um coração ranzinza e um coração chato, até mesmo auto-intitulado por ele, mas é uma das melhores pessoas no qual qualquer pessoa teria que ter na vida. Agradeço a oportunidade dele estar aqui comigo e peço para você que acompanhou para deixar o gostei aqui embaixo e comentar também o que é que você achou, qual foi a parte do programa que mais te interessou. Amplie as discussões que nós falamos aqui, sejam discussões sociais ou uma discussão técnica acerca do futebol. Se inscreva no canal também para você acompanhar os demais episódios. Teremos mais ao longo dessa semana. Felipe Simonetti, Thiago Erani, Vini Valença, analista tático individual. E já deixando aí também um spoiler, teremos Victor Balassa, treinador, vindo ser entrevistado aqui. Além do Kaique também, Kaique Teles do Lendo do Jogo. Esses e mais alguns outros. Inclusive, fica o convite já de antemão, quem sabe esse dia se realiza, Fernando Diniz Silva a estar aqui no Fala FL. Certamente trarei algumas perguntas de Marcos Arboes. Marcão, muito obrigado. Se despeça do pessoal e aproveite para deixar qualquer recado que você queira para qualquer pessoa que seja importante para você. Primeiro recado, jogo funcional não existe. Jogo funcional tá manipulando sua percepção do futebol brasileiro. Cara, eu vou agradecer a você pelo convite, achei muito especial ser o primeiro convidado dessa parada. Quando você me convidou, eu fiquei muito contente, muito feliz, não só em ser convidado, mas com o projeto que você tá tendo de ter um espaço para trocar uma ideia mais aprofundada com essas pessoas que a gente acaba se comunicando por conteúdos e de forma muito rápida ou em debate, né? De dar um diálogo mais denso como o que você teve comigo. Eu acho que a gente tinha papo para conversar mais umas 5 horas aqui sobre muita coisa, tá ligado? Estou me dispondo a vir em outros episódios, se você quiser fazer outras conversas para entrar em outros temas, mas esse eu gostei muito. Deu pra falar muito de quem eu sou, deu pra falar muito de que eu penso, das lutas que eu venho travando no futebol. Espero que na próxima oportunidade, com mais tempo, a gente possa falar também do futebol potiguar, do que venho fazendo aqui. E vou convidar então as pessoas a irem conhecer meu trabalho, né? Eu faço um trabalho único no futebol potiguar, de seleção da rodada, de escrever sobre jogadores pouco falados e conhecidos e valorizados aqui. E é um trabalho que vem ajudando os jogadores a encontrar clubes e tal. Nos meus arrobas, Marcos com U, Arboes, ARBOS. O Fábio vai dar um jeito de editar e colocar aí na tela. Vou colocar ao seu lado. Tanto no X quanto no Instagram, que são as plataformas onde eu estou mais ativo hoje. E dizer também que, eu tenho muito orgulho de você, da sua evolução como pessoa, da sua evolução como profissional, da sua evolução em visão de jogo. Desde que eu comecei a te seguir ali, quando você tinha um perfil bem menor. E hoje tá crescendo, tá alcançando as pessoas e eu tenho certeza que vai alcançar mais gente, não só com esse projeto, mas com o seu trabalho, comentando, analisando, fazendo o que você sabe fazer de melhor. E com certeza quem tá te seguindo vai se nutrir de um bom conteúdo, não porque eu tô aqui, mas porque você sabe conduzir bem essas conversas e vai aprender mais ainda com os processos que você for fazendo aqui dentro. E é isso daí, pode entregar resultado, né? Valeu, irmão. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Não esqueça de seguir o Marcos e se você quiser saber quais serão os próximos convidados, @canal do FL também lá no Instagram. Um abraço, até a próxima.